A Germânica quer ver você e sua empresa chegando cada dia mais longe. Por isso oferecemos condições incríveis pensadas especialmente para clientes corporativos em todos os segmentos. Além dos clientes especiais PCDs. Disponível para todas as nossas marcas. Germânica Volkswagen, Kia, Jeep, BMW, Motorrad, Mini, Nipônica Toyota e Volvo Escandinávia. Todas prontas para te ajudar a encontrar o veículo que combina com a sua necessidade. Grupo Germânica. Junto, salvamos vidas. Ponto Final CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Operário. Apresentação: Rafael Pio. 7h, mais 58 minutinhos, sejam todos muito bem-vindos, começando mais uma transmissão do Futebol CBN. Falamos ao vivo, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, faltando 2 minutinhos para a bola rolar aqui no Brincão. Jogadores de Guarani e de Operário já em campo, foguetório, fogos para recepcionar o Bugre para 2.000 pessoas, 1.800, um pouco mais como em relação ao que tivemos contra o Vila Nova. Sei que tem novidades e o Léo Tonin já vai trazer pra gente tudo já definido. Guarani tá prontinho, né, Léo? Boa noite. A você, um abraço muito especial, vindo CBN, é isso mesmo, já preparadaço, vem praticamente com a mesma base, apenas com uma mudança. Aí o Madison recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga, não pega de logo mais. O Índio, camisa 23, foi confirmado e a dúvida, que era no ataque entre o Júlio César e o Iago ganhou a vaga, vai pro pega daqui a pouquinho. A equipe do Fantasma, o Operário também já definindo, né, Léo? Exatamente, vem com 3 zagueiros tentando aí surpreender o Guarani. Lembrando que o Guarani não vence há 6 jogos e o Operário não sabe como a vitória dentro dessas últimas 2 partidas. No pique, Léo Tonin traz na sequência a ficha técnica completa do jogo. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani escalado e confirmado, o técnico Marcelo Chamusca escalou camisa 30, Maurício Kozlinski, 12, Diogo Matheus, 3, Leandro Castan, 22, Ronaldo Alves e 16, Matheus Pereira, 23, Índio, 32, Rodrigo Andrade, 10, Giovanni Augusto, capitão do time, Bruno José, 17, 97, Thiago e 9, Lucão do Break. Operário. Confirmado escalado, técnico Claudinei Oliveira, joga campo, Vanderlei, camisa número 1, Alemão 4, Thales 3, 5, Renier, vem camisa número 2, Arnaldo, meia dúzia, Fabiano, 7, Ricardinho, 8, Fernando Neto, 10, Rafael Chorão, 11, Silvinho e 9, Paulo Sérgio. Esse o Guarani, esse o Operário e a bola vai rolar no estádio Brinco de Ouro. E se a bola vai rolar, ele traz todas as emoções de 90 minutos direto do Brincão. Guarani Operário. A bola tá rolando no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Operário. 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você acompanha aqui na CBN Campinas em 99,1 FM. Também no YouTube em 2 canais. Aquele que você já tem a tradição de acompanhar é o canal CBN Campinas e o novo canal, o canal Esportes CBN Campinas. Aliás, lá vale camisa do Guarani para você que comentar, para você que participar, para você que se inscrever. Tem camisa do Guarani para você. Bola tá rolando
rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Já chega a equipe do Operário lá no campo de ataque com arremesso manual lá pela direita. Quem chega da cobrança para fazer ali o arremesso, joga pelo meio, vai trabalhando a bola. O Fernando Neto toca na bola, Ricardinho vem com ela, recua no campo defensivo, Thales aperta, chega na lateral direita. Arnaldo perdeu, recupera a bola, a equipe do Bugre vem com Bruno José, rolou pro lado esquerdo, direito, para chegada do Iago, a bola espirrada, vem pro meio da área, chega a zaga do Operário para fazer o corte, vem para cima o Bugrão nesse começo de jogo, aperta o Bugre, vem pelo lado direito, trabalha com o Diogo Matheus, ele já faz o domínio por ali, carrega, breca, olha, chega a marcação do Silvinho para cima dele, toca no Giovanni Augusto, vai para cima mais uma vez, a marcação do Fernando Neto, o Giovanni Augusto gira, bola, bota a bola lá pro lado esquerdo, lá do outro lado, trabalha com o Matheus Pereira, ele breca, olha, vem pelo meio, o Índio recebe, domina, gira o corpo, carrega na contramão, chega no círculo central do gramado, para fazer o domínio, apertar a marcação para cima dele, o Paulo Sérgio chegou por ali, a marcação foi para cima, vai tocando a bola a equipe do Guarani, lá pela esquerda, vai trabalhando a bola a equipe do Bugre, 1 minuto e 40, Gabi Castro. Ótima noite para você, Gabi, que podemos esperar desse jogo entre Guarani e Operário. Boa noite para você, Carlos Cabela, Rafael Pio, Léo Toninho, amigos da CBN Campinas. Um Guarani que pressiona nos primeiros minutos a equipe do Operário, que vem com uma proposta clara, né? 5 homens de defesa, 4 no meio campo e apenas o Paulo Sérgio para puxar esse contra-ataque. O Guarani aperta a marcação, bola explodiu em cima do Bruno José, foi para fora, é tiro de meta que favorece a equipe do Operário nesse comecinho de jogo. 2 minutos e 20 de bola rolando, primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Você está acompanhando, ao fundo você ouve a torcida do Guarani. A pequena torcida do Guarani presente hoje aqui no Brinco de Ouro, tentando empurrar o Bugre para cima do Fantasma. Silvinho toca na bola, bola rolada com o Fabiano, faz o domínio, ajeita na perna da canhota, devolve no Silvinho, aberto o lado esquerdo, tudo isso no campo defensivo do Operário. Vem ali pelo meio com o Renier, já bota no campo de ataque, no meio do caminho, quem corta é o Rodrigo Andrade, sobra com o Índio, deu um tapa na bola. Bruno José recebeu pela meia esquerda, carregou, botou na frente, era pro Lucão, chega a marcação para cima dele do alemão para fazer o corte, briga por ela, sobra no meio, vem mais uma vez o Fernando Neto, faz o domínio, Rodrigo Andrade briga pela bola, rouba a bola, Iago fica com ela, parte pra cima, o Guarani bateu de longe, pra fora do gol! Ela sai à direita do Vanderlei, vai em linha de fundo, só tiro de meta na primeira chegada, boa chegada do Guarani, Léo Toninho. Impressionando bem ali o Iago, recebeu a bola depois de uma roubada ali do Índio, o juizão não deu falta, arriscou frente à grande área, bateu a bola, lambeu ali a trave direita do goleirão Vanderlei, a torcida se inflama, o Guarani quase abre o placar. 3 minutos e meio deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, vem o Operário para o campo de ataque, lançamento feito, bola atravessa todo o campo, vai lá com o Kozlinski, que bota a ordem na casa do Guarani. 3,5, vai tocando a bola na equipe do Bugre. Campo defensivo, sai jogando com o Ronaldo Alves ali pela direita. Já faz domínio, toca no meio, o Índio vem, recebe, domina, Silvinho encosta a marcação, ele dá um tapa na bola pro Diogo Matheus pela direita. Vem, passe curtinho com o Iago, já devolveu ali com o Índio, no meio, rola a bola, vem buscar Giovanni Augusto, toca no Índio, devolve lá do outro lado, lá pela esquerda, o Leandro Castan vai chegando por ali. Faz o domínio, Castan, já domina, marcação encosta, ele dá um tapa na bola pro Matheus Pereira, lado esquerdo, tenta a devolução, fez a tabela no adversário, deu certo, corre com a bola, é falta nele! É falta em cima do Matheus Pereira e o Chorão chegou ali mostrando o dedo em riste pro árbitro, pedindo, reclamando de alguma coisa ali, viu, Léo? E chegou chorando ali, né, o camisa de número 10, ali no canto esquerdo, falta já, batida, Guarani desce pro ataque, viu, Cabela? É lá pela esquerda, a bola enfiada, a tabela é feita, chega mais uma vez Bruno José, domina, recua, trabalha, Giovanni Augusto, perna direita, domina a bola, breca, gingou de um lado, de outro, ali na frente do Ricardinho, sassaricou pra lá, pra cá, busca, vem na contramão, aperta a marcação, o Chorão pra cima dele, a bola recuada lá atrás, com o Ronaldo Alves, devolve no Kozlinski, bola o Sérgio vai pra cima, aperta a marcação, Kozlinski sai jogando ali pelo meio com o Índio, adianta a marcação, o Operário, vai tocando a bola perigosamente, o Guarani sai jogando, o Rodrigo Andrade toca pela direita, o Diogo Matheus chega atrasado, vem chegando o Fabiano, faz a finta, vai programada, é falta. É falta que favorece a equipe do Operário pela esquerda. Torcedor não gosta nem um pouquinho não, mas foi falta, né, Léo? Foi falta sim, o Fabiano, camisa meia dúzia, ganhou numa indecisão, né? Não só do Iago, mas também ali do Diogo Matheus, que conseguiu retornar, fazer a falta, jogo parado, canto esquerdo, posse de bola para a equipe do Operário. Ali o Silvinho, ó lá, ajeitou a cabeleira, o Silvinho, deixa a bola ali para fazer a cobrança. O Fernando Neto, que também tem uma vasta cabeleira, vai ajeitando ali, perna canhota, a cobrança é feita, a bola recuada com o Renier. Rola a bola ali pelo meio com o Thales, que tem um alemão lá do lado direito. O Gabi Castro, o Operário vai trabalhando com 3 zagueiros e deixa os 2 alas, né? No caso, o Fabiano e o Arnaldo, para se atirarem no campo de ataque, hein, Gabi?
Quando ele tem a posse de bola, é isso, Cabela. E vem Fabiano, ponta esquerda, levantamento na grande área, que subiu, todo mundo passa. Ela sobra com o Matheus Pereira, dá um bico na bola e perde a canhota, ela vai pra fora, só arremesso manual pro Operário, campo defensivo. Cabela. Oi. E é essa leitura de jogo que os atletas do Guarani precisam fazer, né? Então, sem a bola, são 5 homens, porque daí o Arnaldo e o Fabiano, que são os laterais, fazem uma linha junto com os 3 zagueiros, o Thales, Alemão e o Renier. Mas quando tem a bola, fica apenas os 3 zagueiros, desce os 2 laterais e são homens de meio campo Operário que sabem jogar. Tanto o Ricardinho, ex-Guarani, quanto o Fernando Neto tem bom passe ofensivo. Vem Operário pro campo de ataque mais uma vez pela esquerda com o Fabiano, já joga a bola ali com o Chorão no meio, domina o Chorão, devolve no Fabiano, aperta a canhota, rola com o Silvinho, tenta a devolução, Fabiano tentou ali meio de chaleira, meio de calcanhar, a bola chega lá com o Ronaldo Alves, recua com o Kozlinski, faz a defesa, bota a ordem da casa do Bugre. 6:30 deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fala, deputado federal Baleia Rossi. Tenho certeza de que você que está nos ouvindo está cansado de tanto bate-boca quando o assunto é política. Isso precisa mudar. Precisamos de união e trabalho sério para resolver o desemprego, a violência e a miséria. É isso que estamos fazendo. Trabalhando, apresentando soluções, levando obras, ajudando as santas casas, melhorando a vida das pessoas. É isso aí, deputado Baleia Rossi. Trabalho sério que faz a diferença. MDB. 7 minutos passados é o primeiro tempo. Toca a bola mais uma vez a equipe do Operário. Paulo César vai buscar o jogo. Ele domina no peito, coloca no gramado, abre com o Alemão lá pela direita. O Alemão tem uma avenida. Ele vai carregando a bola. Bruno José encostou, ele puxou pelo meio, deu um tapa na bola na ponta direita. O Arnaldo recebeu, dominou, ajeitou, puxou pela meia, vem na diagonal, carregando a bola. A equipe preta e branca do Operário. Ricardinho toca no Fabiano, mais uma vez devolve. Ricardinho faz o domínio ali pela meia esquerda, deu um tapa nela. Paulo Sérgio recebeu, devolveu. Ricardinho de frente para a grande área, tenta o passe, chega Índio por baixo para fazer o corte. A sobra de bola com o Giovanni Augusto, já toca de cavadinho, o lançamento é feito pela direita, muito forte. Ele buscava o Iago ali pela direita, a bola foi muito forte para fora, arremesso manual, favorece o Operário. Com 7 minutos e 50, rouba a bola, o Giovanni Augusto carrega Guarani no campo de ataque pela direita, encostou Renier, vai no cruzamento, explodiu o cruzamento em cima do Renier. Giovanni Augusto evita a saída, fica com ela, domina, agora sim jogou na área, desvio de cabeça, para fora do gol! Lucão do break no meio da grande área, subiu, deu uma testada na bola, tava sozinho, ele desperdiçou o gol, Léo Toninho. E a palavra é essa, desperdício, depois de uma jogada, de uma roubada de bola no canto direito do Giovanni Augusto. Numa primeira tentativa, a bola acabou explodindo no marcador, ele conseguiu evitar o que seria lateral, olhou, cruzou na medida, o zagueirão Thales, camisa número 3, ficou no caminho sozinho, era cabecear e correr pro abraço, ele acabou cabeceando muito alto, a bola lambeu o travessão, quase o Guarani mais uma vez abre o placar. Toca a bola, saída de bola do Operário, o Lemão despacha para o campo de ataque lá pro Fernando Neto, ele tenta o domínio, chega a marcação do Castan para cima dele, na recuperação já rola a bola com o Matheus Pereira que bota no campo de ataque, lançamento pra ninguém, tá lá o Alemão sozinho, bota a ordem na casa para a equipe do Fantasma, diga. Só um detalhe, você falou do Alemão, né, como bem sinalizado pelo Gabi, a equipe do Operário joga com 3 zagueiros, só 2 detalhes com relação ao Vanderlei. Primeiro, ele orienta demais o seu setor defensivo, segundo, se você observar, ele joga de no mínimo da marca do pênalti pra frente, numa dessa, o Guarani pode surpreender aí o goleirão da equipe do Operário. Operário vem cruzamento na área, passa por todo mundo, o Diogo Matheus bota pra fora em escanteio, é o primeiro do jogo, é o primeiro que favorece a equipe do Operário, Léo Toninho. E teve um desvio aqui no canto esquerdo, né, a zaga do Guarani acabou batendo um pouco a cabeça, o Diogo Matheus conseguiu aliviar o perigo, colocou a bola pela linha de fundo, escanteio canto esquerdo, vem pressionando principalmente com essas bolas cruzadas aéreas a equipe do Operário em busca do primeiro gol. Vai se ajeitando ali pra fazer a cobrança o Chorão, vai chegando na bola, camisa 10 da equipe do Operário, vai se ajeitando para fazer a cobrança de perto da canhota, vai todo mundo lá pro meio da grande área. É bom momento pro Fantasma, que vem pra cima do Bugrão, com 9 minutos e 50 deste primeiro tempo, escanteio cobrado, levantamento na área, o desvio no primeiro pau, bola pra fora! Era o Thales que subia ali no primeiro pau, fez o desvio de cabeça bem no bico da pequena área.
Mas a bola foi pra fora, Léo Toninho. É, pra sorte do Guarani. O camisa ali, número 3, no primeiro pau, tentou uma jogada ensaiada, uma bola ali pro segundo pau, cabeceou muito forte, a bola pegou uma certa curva, linha de fundo, se prepara pra cobrança do tiro de meta, Maurício Kozlinski. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos passados, é o primeiro tempo de bola rolando. 10 passados, primeiro tempo, Série B, 11ª rodada do Brasileirão. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 para o Bugre. Operário. Também 0 para o Fantasma. O Guarani vem para o campo de ataque pela direita. Diogo Matheus com ela. Encara a marcação do Fabiano. Brecou, rolou, carregou. Vem pela linha de fundo. Fabiano vai acompanhando. Ele ajeitou do lado, cruzou na grande área. Sobe Arnaldo para fazer o corte. Ela vai com o Matheus Pereira. Silvinho briga pela bola. Fica com ela o camisa 11 do Operário. Tenta o toque é feito. A bola é para fora. O último toque do jogador do Operário. Arremesso é manual para a equipe do Bugrão. Sai jogando ali o Índio com ela. Aqui tá 0-0, placar do jogo, 11 minutos. Central da bola, Rafael Pio. Campeonato Brasileiro, Série A, Botafogo e Goiás vão empatando por 0-0. E você pode participar com a gente, aliás, se inscreva no novo canal exclusivo de esportes da CBN Campinas. Digite lá na pesquisa, Esporte CBN Campinas. Você que está no canal da CBN Oficial, migre para o novo canal, se inscreva e você vai concorrer a camisas do Guarani e também da Macaca. Futebol, vamos CBN. 11 minutos e 40, Gabi Castro. O jogo é corrido, pelo menos é corrido o jogo, né, Gabi? E um começo esperado, né? Depois do que a gente viu contra o Vila Nova, os jogadores precisavam dar uma resposta do Guarani. Então, começo em cima, tem mais posse de bola, mais finalização, insinuante, jogando principalmente no campo de ataque. E o Operário, uma equipe muito interessante, bem treinada pelo Claudinei Oliveira. Olha o Guarani no campo de ataque lá pela esquerda com Bruno José, recua. Fica com o Matheus Pereira que já encontra o Índio ali pela meia. Faz abertura pela direita, Ronaldo Alves, zagueirão que vem para o campo de ataque. Vai tentando armar por ali, deixa do lado com o Rodrigo Andrade. Já toca na bola com o Diogo Matheus pela direita, já faz o domínio, carrega a bola para o campo de ataque. Ajeitou de um lado, de outro, encontrou o Iago. Livre de marcação. Iago brecou, ajeitou na perna canhota. Vem cruzamento na grande área. Subiu lá dentro de cabeça Ricardinho para fazer o corte. Ela voltou no Diogo Matheus. Ele protege bem a bola, tocou no Iago, jogou no contrapé. O Iago corre, evita a saída, vem com ela, vem pelo meio. O toque é feito, a tabela está ali organizada, bola enfiada na área, muito forte. Era pro Giovanni Augusto, mas foi muito forte, ela foi pra fora, só tiro de meta, Léo Toninho. E quem tentou também ali surpreender foi o 23, o Índio. Ele correu, mas inteligente, experiente ali, goleirão Vanderlei, conseguiu fazer a proteção, linha de fundo, tiro de meta anotado. E você acabou até comentando sobre a tirada de bola do Ricardinho, que foi jogador do Guarani, acabou sendo fundamental aí na Série A2, fez 99 jogos, 4 gols, ele acabou ficando 3 temporadas, um pouco no banco de reservas, acabou talvez rescindindo não só o contrato, mas também ficando um pouco mais frustrado de não ter atuado mais com a camisa do Bugre, se transferiu pro esporte, mas tá aí boas lembranças pro torcedor do Guarani, viu, Cabela? Vem Guarani colocando o break, abriu lá na ponta esquerda, Bruno José devolveu o Lucão, invadiu a área, bateu de primeira pra fora do gol! Chegou batendo de canhota, de primeira, na diagonal, uma bola passou sobre a meta do Vanderlei. O Vanderlei abre os braços, fala assim, vocês não estão olhando os caras chegar não, Léo Toninho? É, e foi mais ou menos isso, até porque 3 zagueiros, a liberdade que o Lucão teve, mas também com muita inteligência. Já dentro da grande área, ele conseguiu tirar no corpo, ele conseguiu ir no movimento da bola, bater ali cruzada, que a bola pegou uma certa altura, mas tinha endereço e quase, mais uma vez, o Guarani abre o placar. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo! A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Olha o Operário, Thales, lançamento feito na ponta direita, lançamento é lá pro Arnaldo, se atirou na ponta direita, bola forte foi para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Interessante os dois cruzamentos, o Gabi Castro. 2 cruzamentos do Guarani na área. Um quem cortou foi o Arnaldo, que é baixinho. E o outro quem cortou foi o Ricardinho, que também tem uma estatura baixa. É porque na hora de fazer o cruzamento, os jogadores do Guarani estão com a cabeça em pé, olhando a área, fugindo dos 3 zagueiros do Operário que tem uma estatura muito alta, né? O Thales, o Renier e o Alemão. Então é estratégico, onde não estão os grandalhões, o cruzamento vai para lá. Vem Guarani pro campo de ataque, Giovanni Augusto escora de cabeça, a bola sobra com o Thales, já domina ali pela intermediária, faz o domínio, rola pelo círculo central do gramado, Paulo Sérgio, ajeitou na perna canhota, fez a abertura com o Silvinho do lado esquerdo, tem marcação do Diogo Matheus para cima dele, o Silvinho, pera, olha, levanta a cabeça, contra o Paulo Sérgio, recebe de volta, faz a tabelinha, Paulo Sérgio mais uma vez, já faz o domínio, vem carregando a bola pro campo de ataque, despachou na ponta direita, lançamento feito errado.
Matheus Pereira corta, sai jogando, joga com Bruno José. Tem pressa o Guarani, tem pressa o Bugrão, vem pra cima, 0-0 placar do jogo, vai trabalhando, Bruno José com ela, já apontou na ponta direita pro Iago, a bola é boa, o torcedor se levanta aqui no Brinco de Ouro, vem Guarani pra cima, o Iago recebeu do lado esquerdo, o Fabiano encostou na marcação, Iago perto da canhota, demorou pra fazer o passe, demorou pra passar, quando passou errado, recupera a bola, a torcida pega no pé, é o Arnaldo que antecipou bem pra sair jogando pra equipe do Operário, vem pelo meio, Fernando Neto vem com ela, domina, carrega de frente pro gol, preparou a batida, preferiu o toque entre os zagueiros, cortou o zagueiro, voltou lá pelo lado direito com o Chorão, tenta a devolução na ponta direita, Fernando Neto chega, recebe, domina, gira o corpo, busca espaço, devolve no Chorão, toca pelo meio, Ricardinho tá de frente pro lance, preparou, bateu pra fora do gol. Sobe demais a bola, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Que bobeira do Iago, deu aí um contra-ataque quase que mortal para a equipe do Operário, Léo Torinho. Ai, de graça, né, Cabelo? A bola começou no canto esquerdo, o Bruno José com muita inteligência, ele viu a movimentação do Iago, ele dominou, falei, agora vai cruzar. Ele segurou demais a bola, jogou para a perna canhota. Quando ele tentou voltar ali a bola para trás, o Índio, ele já estava numa posição um pouco mais complicada. Ele acabou correndo atrás da bola, recebeu as vaias, não só ele, mas o time do Guarani. A jogada se sobressaiu, triangulação ali no canto direito de ataque do Operário, um chute do Ricardinho para sorte do Guarani para fora. Não pode perder um lance como esse no ataque, como fez o Iago ali, viu, o Gabi? E depois de um lance como esse, o lado emocional é o principal, para poder suportar essa pressão, né? Então é um erro que quase culminou num gol, tem a pressão da torcida, é uma equipe que já tá na lanterna da competição, que já não vence a 6 jogos, então um erro como esse é uma equipe que não pode se abater. O Guarani, ele faz um bom início e precisa continuar, manter esse ritmo em busca do gol. Olha o Operário, vem pro campo de ataque mais uma vez lá pela direita, Ricardinho tenta a tabela, chega por baixo, o corte é feito, ela sobra com o Giovanni Augusto, já toca na bola, vem pro campo de ataque, Lucando Brick, briga pela bola ali pelo meio, no bate e rebate, na bola prensada, espirrada, sobra com o Renier que recua lá atrás com o Vanderlei para começar tudo de novo para a equipe do Operário. 17 minutos, é o primeiro tempo, tá 0-0 para cá do jogo. Você que está acompanhando aqui na CBN Campinas, pode participar com a gente através dos nossos YouTubes. É isso mesmo, YouTubes. Nos nossos canais do YouTube. Como é bonito, né? Melhor. Olha o Bugrão, vem pro ataque pela direita, Ronaldo Alves bateu pra fora do gol! Chegou na ponta direita, o zagueirão de atacante, botou pra fora, toca na rede. Pra mim houve desvio, hein? Eu achei, você tá bem na frente aí, né, Léo? Pra mim, daqui de cima, parece que tocou na mão do Vanderlei. E aí? Na verdade não, viu, Cabela? Foi muito próximo mesmo, até com um elemento surpresa ali, o camisa número 22, ali o Ronaldo Alves, ele veio como um ponta, né? Mais ou menos o que o Diogo Matheus faz, do que também o Iago faz. Dentro da grande área, o zagueirão olhou pra frente, encheu o pé pra azar do Guarani, a bola teve até uma certa direção, mas lambeu ali a rede pelo lado de fora, viu, Cabela? É verdade, a gente falava com o Pio a respeito dos canais, né? São 2 canais, tem o canal da CBN Campinas e o canal do Esporte CBN Campinas, agora para você participar. No canal Esporte CBN Campinas, você participa com a gente, vai deixando seu comentário. Deixa lá seu comentário na transmissão, você concorre a uma camisa do Guarani, sorteio dia 16. Tem também, para o torcedor da Macaca, uma camisa da Ponte Preta. Então você pode participar com a gente da nossa transmissão, vai interagindo com a gente, quem sabe você fatura essa linda camisa do Bugrão, pois não, Pio? E aproveitando aqui no canal da CBN Campinas, Thiago Wilson, quero a camisa do Bugrão. Flávio Paradela tá aqui perguntando, é hoje o sorteio? Não, mas mesmo que fosse, você não pode participar porque você é da empresa. Thales Espejo, quero a camisa do Bugrão. E o Cristiano Salviani tá dizendo, boa noite, Cabelinha, bora ganhar essa camisa da Ponte. Boa noite, Léo, tamo junto e Sharon Nar. Pois é, Paradela grande. Agora o Paradela conhecido como Double Paradela. Vem pro campo de ataque, a equipe do Operário ali pelo meio, trabalha Silvinho, dominou, girou, chegou por baixo o Ronaldo Alves. Tava lá para fazer o corte, ela sobra com o Matheus Pereira, ele dá um tapa na bola, sai ali pelo meio, Bruno José. Não conseguiu fazer o domínio, a bola foi para fora, o arremesso manual para a equipe do Fantasma. 19 minutos deste primeiro tempo, 0-0 para cá do jogo. Olha lá, o alemão chega para fazer a cobrança, ele busca alguém para fazer o passe. Olha ali pelo meio, vem Paulo Sérgio. Com o peito já ajeita com o Arnaldo, devolve na ponta direita para o Paulo Sérgio, tem marcação para cima dele. O Castan chega, corta, bota para fora, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, é só arremesso manual que favorece o Operário. Tá lá pertinho da bandeira do escanteio, hein? O Operário já tá lá pertinho da bandeira do escanteio. Aperta o Operário e vem para cima. O Operário, aquele famoso jogo, joga por uma bola, mais ou menos isso, né, Gabi? Mais ou menos, joga por uma bola, ou não? É um time que sabe tocar a bola, Cabela, que o Guarani tá bem fechadinho, por isso que não conseguiu ter nenhuma oportunidade até agora. Toca a bola a equipe do Operário ainda no campo de ataque ali com Fernando Neto, briga por ela. O árbitro para o jogo, anota a falta do Índio. O Índio reclama.
disse que não fez nada, brigou pela bola, mas o árbitro parou, anotou a falta tá anotada, não é isso, Léo Toninho? Pra cima ali do camisa número 8, o Fernando Neto, né? Uma falta até meio estranha, né? Dá a impressão que o próprio Neto também, meio ali perdidão na jogada, poderia ter feito a falta no Índio. Foi justamente essa a reclamação do jogador do Guarani, mas uma falta perigosa, canto direito, tem ali o Ricardinho, camisa número 7, tem o camisa 10 também, o Rafael Chorão, vamos ver, hein? Vamos ver, o Operário colocando aí a bola na marca pra batida, o Kozlinski preparando a barreira pra salvar a equipe do Guarani. Tá ali o Fabiano de perna canhota e o Chorão de perna direita. Os dois na cobrança da falta, é falta que favorece o Operário. Kozlinski tá preocupado, o goleiro do Guarani, tem 3 homens na barragem humana, vai se ajeitando ali o Índio. Fica ali na base da barreira, tem mais 2 jogadores que compõem a barragem humana ali, 3 homens ficam ali com a camisa do Guarani, postados para a cobrança da falta do Operário, Fabiano falta pro Fantasma, Fabiano de perna canhota, Chorão de perna direita, os dois estão por ali, correu Fabiano, perna canhota, batida, explodiu na barreira, Iago na saída de bola jogou ali em cima do Giovanni Augusto, não consegue domínio, o Chorão já recupera, mais passe errado, o Giovanni Augusto agora sim recuperou, botou velocidade, bola enfiada lá na frente, e o árbitro pega uma falta em cima do Giovanni Augusto quando ele fazia o passo lá a um passo da linha lateral do campo, Léo Toninho. Já estava escapando ali, né? O camisa número 10, capitão do time, foi derrubado ali pelo jogador da equipe do Operário. Falta importante, um pouco ali mais na região central, mas dá tempo ali do Guarani respirar um pouquinho. O alemão já corre aqui pra dentro da grande área, falta anotada, canto esquerdo, posse de bola pro Guarani. Cobrança feita, só que na contramão lá atrás com o Castanho. Castanho rola a bola no Ronaldo Alves está trabalhando para a equipe do Bugre, vem pelo lado direito com o Diogo Matheus, faz o domínio, carrega, vem pelo meio, breca, olha de um lado, de outro, o Silvinho fica na marcação, ele encontra o Iago recebeu, dominou, ajeitou, recuou. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Vamos chegando a 22 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 11ª rodada, Campeonato Brasileiro. É a Série B que você acompanha aqui na CBN Campinas. E o placar está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Operário Também 0 pro Operário, Rafael Pio. Seriado Campeonato Brasileiro, Botafogo e Goiás seguem empatando por 0-0. Pela Série B, amanhã, terça-feira, tem Ituano e Ponte Preta, a partir das 8 da noite na CBN Campinas, com a narração de Júlia Nascimento. Um abraço pro Márcio Edil Tiene, tá no YouTube Esporte CBN Campinas, torcendo pro Bugrão. Futebol como CBN. Olha o Bugrão, vem pro ataque lá pelo lado esquerdo, mais uma vez ali o Giovanni Augusto toca na bola, Matheus Pereira rola pelo meio, olha o Lucão do break onde vem buscar o jogo, aqui na intermediária, já faz de domínio, toca, ih, sentiu o Ronaldo Alves, hein, sentiu o Ronaldo Alves, já botou a mão no posterior ali da perna esquerda, não vai dar mais pro 22 da equipe do Guarani, Léo Toninho. É o lance que já era, né? Acaba colocando ali a mão na posterior, uma lesão muscular realmente. Normalmente esse tipo de lesão até deixa o jogador até algumas semanas fora. Não sei se foi aquele pique inicial que ele deu como ponta, mas ele tentou correr ainda pra bola conseguir ser tocada ali pro Diogo Matheus. Mas o fato é que sentiu ali a perna canhota, recebe os aplausos da torcida. Primeira alteração do jogo, daqui a pouco o camisa Hernando já se prepara pra entrar no gramado. Legal, então, Hernando vem aí daqui a pouco, acho que é 14 a camisa do Hernando, né? 14, isso. Muito bem, 14, o Hernando vem aí daqui a pouquinho na equipe do Guarani, Gabi Castro, saiu Ronaldo Alves ali contundido, e essa contusão é aquela que demora um tempinho para voltar, viu? Uma pena, né? Porque fazia uma boa partida o Ronaldo Alves, anulando o Paulo Sérgio, camisa 9 do Operário, pega a bola, o Ronaldo Alves já dava esse primeiro combate, estava levando a melhor o zagueiro bugrino e estava ajudando inclusive o sistema ofensivo, né? Caindo aqui pelo lado direito, que a gente sabe que é muito forte do Guarani, com o Diogo Matheus, Rodrigo Andrade caindo por aqui também com o Iago, e aí entra o Hernando, que ultimamente tem tido o ritmo de jogo, né? Já fez 11 jogos nessa temporada, jogando ao lado do Leandro Castanho. Hernando já tá com a bola dominada, recebe, domina, toca a bola ali com o Castan, bota lá pela esquerda, Matheus Pereira, rola a bola, vem tocando a bola, Bruno José, domina, inverte a jogada pro Hernando, corre atrás dela, marcação em cima dele, da equipe do Operário, dá um bico na bola, vem pelo meio o Iago, recebeu livre de marcação, dominou, botou velocidade, vem o 97 do Guarani, faz a abertura pela direita, Rodrigo Andrade, brecou, fintou, carregou pelo meio, bateu pra fora do gol!
Só tiro de meta, pegou mal na bola, ajudou com a Joaneta essa bola aí, viu, Léo Toninho? Mascado, mas aqui na minha frente, foi até uma boa jogada, talvez o Iago poderia ter lançado o Lucão. O Lucão, ele fez aquele movimento dos braços, lança aqui, jogou mais no canto direito, o Lucão teve que correr às pressas ali praticamente pra região dali da marca do pênalti. Ali o Ronaldo Alves, Ronaldo Alves melhor dizendo não, né, na verdade foi o Rodrigo Andrade, dentro da grande área, ameaçou com a direita, bateu com a canhota, acabou batendo o Mascado, tiro meta já batido. Muito bem, então vamos confirmar a substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Agora sim, mudou. Saiu realmente camisa 22, Ronaldo Alves contundido. 22, Ronaldo Alves contundido, deixou o gramado. Entrou 14, Hernando, primeira alteração do jogo. 25 minutos e meio desse primeiro tempo. Olha o Bugrão, vem pro ataque, lançamento feito pelo meio alemão. Se estica todo para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Bruno José, o Arnaldo de cabeça desvia, ela volta com o Lucão. O Lucão protege, deu uma pedalada ali na frente do alemão. Tenta a finta, o alemão se estica, faz o quarto, o Arnaldo vem com ela. Tenta sair jogando. Último toque do jogador do Operário. Vai para fora, o arremesso manual pro Bugrão, é lá pela esquerda. Vai, Bugrão, pra cima do Fantasma. É lá pela esquerda, tem arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Tem na cobrança, o Matheus Pereira tá ali, ele olha, busca alguém, toma distância, falou que vai jogar lá na área. Ele joga lá dentro, é pro Lucão, sobe, Lucão não acha nada, quem chega pra fazer o quarto é o Thales. No bate-rebate, no sobe, desce da bola, ela sobra com o Arnaldo, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, Castan faz o quarto no primeiro lance, ela vem com o Rodrigo Andrade, não faz o domínio direito ali, mas comete a falta. Comete a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe. Os dois levantaram o pé ali, o árbitro vai dar falta para a equipe do Operário, é isso, né, Léo? É, exatamente, deu falta a favor do Operário, levantou o pé ali, camisa de número 32 e também o jogador do Operário, mas viu um pouco mais de maldade, aí o jogador do Guarani, falta já batida. Já cobrada a falta, Renier recebe, lado esquerdo, já dá um tapa na bola pro Fabiano, vem o Operário pro campo de ataque, 26,5, tá 0-0 pra cara do jogo, resultado que não interessa nem um pouco a equipe do Guarani. Toca Renier, já começa lá atrás de novo com o Vanderlei. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola tocada para fora em arremesso manual para a equipe do Operário. O alemão está chegando lá para fazer a cobrança com as mãos. O camisa número 4 da equipe do Operário. Ô Gabi, o jogo ficou muito amarrado no meio campo agora, né, para as duas equipes. Em relação ao início do jogo, uma queda, né? Tá, um ritmo muito alucinante nos primeiros 15 minutos, uma correria danada, Operário bastante pelo lado esquerdo com o Fabiano, Guarani bastante pelo lado direito com o Iago, Diogo, Matheus. Agora é normal, né? Sofre uma queda, as equipes vão sentindo, vão dosando também, né? Tem todo um segundo tempo pela etapa, então é uma queda normal. O que o Guarani precisa fazer é tentar cadenciar um pouco mais o jogo. Existe essa ansiedade para marcar o gol logo, mas tentar colocar um pouco a bola no chão, triangular, o Lucão do Break saindo bastante, o Vani Augusto sendo um protagonista, que é aquilo que a gente espera, mas precisa ficar um pouco mais com a posse de bola o Guarani. Chorão recebe a bola, faz o domínio, coloca no gramado, gira o corpo, ajeita na perna da canhota. Ô, Chorão, hein? Que bola recuada, hein? Muito amigo do Renier, o Chorão, hein? Quem chorou agora foi o Renier. Correu para consertar a caca do Chorão, coloca a bola no gramado, sai trabalhando a equipe do Operário, vem pro ataque, bota pelo meio, lançamento, Paulo Sérgio recebeu, dominou, ajeitou, carregou, deu um tapa nela, o Arnaldo recebe, livre de marcação pela direita, encostou para cima dele o Matheus Pereira, encontrou Chorão, tabelou, recebeu de volta, pintou cruzamento pelo meio da área, passa por todo mundo, ela sobra com o Fabiano do lado esquerdo, ajeitou na perna canhota, vem levantamento na área, de cabeça guardando, faz o corte, sobra no meio com o Fernando Neto, toca no Ricardinho, já fez o passe pro Fabiano, mais uma vez aqui pela esquerda, o Fabiano dá o drible da vaca para cima do Iago, se recupera, corta, bota para fora. Manual que favorece a equipe do Operário, o próprio Fabiano toma distância, já faz a cobrança, joga na área, Paulo Sérgio com ela, recebeu, dominou, protege a bola, o Iago encosta, ele vem carregando a bola, procurando alguém para fazer o passe, encontra o Ricardinho faz o domínio, toca a bola, volta ali pelo lado esquerdo com o Renier, Rodrigo Andrade aperta a bola para fora. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo.
Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta pelo rádio na Grande São Paulo, em Taubaté, Ribeirão Preto, Santos, Presidente Prudente, em cada canto do estado. Você que espera tanto tempo por um emprego e uma vida melhor para seus filhos. Existe um caminho para um país sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. 29 minutos e 40, Silvinho recebe ali pelo meio, já deu um tapa na bola pro Fernando Neto, que se ajeita lá do lado direito, vem carregando pro campo de ataque, encontra o Arnaldo, bota velocidade, breca agora, hora do lado, hora do outro, volta a bola com o Fernando Neto, ajeita na perna canhota, bota ali com o Ricardinho, fez a tabelinha, Fernando Neto recebe de novo, vem carregando pelo círculo central do gramado, vem pro campo de ataque, a equipe do Operário, bola enfiada no meio, Hernando estava lá para fazer o corte do bate-rebate, sobe de cabeça o Thales, corta, ela sobra do peito do Iago, coloca no gramado, busca alguém, passa atrás com o Rodrigo Andrade, fez o passe pela direita com o Diogo Matheus, recebe livre de marcação, ele puxa pela meia, vem carregando a bola, brecou, devolveu no Iago, aberto na ponta direita, 30 minutos, a bola voltou com o Diogo Matheus, preparou o passe, preferiu com o Iago, devolve, Diogo Matheus, tem 3 jogadores do Operário cercando os 2 jogadores do Guarani, ninguém encosta também para ajudar, hein? Ninguém encosta para ajudar. Voltou com o Rodrigo Andrade. Devolveu no Diogo Matheus. Preparou o cruzamento na grande área. Alemão lá no meio para fazer o quarto de cabeça. O Fabiano toca na bola. Sai, tira o perigo da área. Quem chega o Hernando, bota para fora. Ô Gabi, ninguém encosta. Será que ninguém tá vendo que os dois estão apertados aqui? Tinha 3 jogadores e um na sobra ainda na marcação. E aí você vê o Iago sem confiança, né? Ele Nenhuma. pega a bola e ele já toca direto pro Diogo Matheus. A torcida já pega no pé dele, queima e aí ele já dá um toque rápido. Aí o Diogo Matheus no meio da marcação ficou sem saber o que fazer. E neste momento o Operário um pouquinho gostando do jogo, ficando com a posse de bola. O Guarani não pode deixar. Cansou, descansa com a bola no pé. Bugrão vem, Iago recebeu, dominou, tentou o toque do lado, passou errado, perdeu a bola, Renier recupera, sai jogando para a equipe do Operário, vem Paulo Sérgio, faz o domínio, Paulo Sérgio dominou, levantou a cabeça, o Arnaldo tá livre, na ponta direita encosta Matheus Pereira, o Arnaldo com o peito faz a finta, sobra com o Chorão, carrega pela intermediária, gira o corpo, bota pela ponta canhota, quem chega é Diogo Matheus, para fazer o corte, tira o perigo, a bola vem pelo meio. 2 jogadores caíram ali, Giovanni Augusto e Fabiano. Os dois se enroscaram ali, os dois estão no gramado e a falta para a equipe do Operário, viu, Toninho? Deu a falta à equipe do Operário, para a equipe do Operário. Deu a impressão que o Giovanni Augusto acabou indo no corpo do camisa meia dúzia ali, o Fabiano. Como foi um lance um pouco mais à frente, o Fabiano ainda fica caído. Na hora que o Giovanni caiu, deu a impressão que acabou sobrando ali um cotovelo, um braço no camisa número 10, Bugrino, mas o certo é que a arbitragem deu falta a favor da equipe do Operário. Tá no chão ainda o Giovanni Augusto, vai se levantando ali agora. Não, tanto que ele rolou, por isso que eu vou falar pra você, viu? Ele rolou pra lá, rolou pra cá, tava com uma dor, de repente ele levanta, aí ele vai bater boca com o árbitro. Então fica se rolando no chão lá, então, pronto, Poxa vida. Ou não? Hein, Léo? É que já se lamentou, é que é o vício tá falando ainda. Exatamente, é o vício, né, do jogador brasileiro, né, além de ir no corpo, acaba recebendo-se uma pancada, valoriza um pouco, acaba manchando até o esporte, o produto futebol brasileiro é manchado com isso, né, Cabelo? Mancha o quê que você falou? O produto futebol brasileiro. Antes do produto? Esporte, né? Esporte, é isso. Carmou, Cabelo! Eu tô calmo, sempre calmo. Quase calmo. O jogo tá parado, outra falta ali que favorece o Operário. Olha lá, o Fernando Neto vai se ajeitando para a cobrança. Fernando Neto tá na cobrança. Tem ali o Chorão também. Os dois estão na bola. O Chorão de perna direita, o Fernando Neto de perna esquerda. Os dois estão ali próximos à bola para fazer a cobrança da falta que favorece a equipe do Operário. Pintou cartão no jogo aí, o Léo Toninho? Oi. Tem cartãozinho amarelo no jogo aí? Que eu tenha visto não, viu, Cabelo? Dá uma olhadinha. Acho que o Diogo Matheus, se eu não me engano, do Bololô ali, subiu o cartão amarelo. Dá uma conferida aí pra nós aí, tá bom? Vamos lá! É falta que favorece a equipe do Operário. É falta lá, Fernando Neto, levantamento na área. Sobe caçando de cabeça pra fazer o corte. Ela vai sobrando com o alemão lá na ponta direita. Ele só deixa a bola sair com o arremesso. É do Fantasma. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 33 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 11ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Guarani 0. Operário
também 0. Central da bola, Rafael Pio. Tem Série A, tem Série B, tem Série C também. Remo e Campinense vão empatando por 0-0. E tem Série D do Campeonato Brasileiro também. A bola tá rolando para Remo de Roraima, olha que maravilha. E também pro Altos, lá, pro trem, melhor dizendo, do Amapá, por enquanto 0-0. Quanto que tá esse trem aí? 0-0. Muito bem. 34 e 20. Hein? Jogão. Aliás, tem hoje 10 da noite. Eu quero ver se dá tempo de eu sair do jogo aqui para assistir ainda Suriname e Jamaica. Meu Deus do Liga céu. das Nações da CONCACAF. Clássico. Gabi Castro, tá gostando do jogo, Gabi? Desse aqui. Vamos lá. Guarani caiu, né? Então, aquele ritmo intenso a gente já não vê mais. O Operário já equilibrou as ações. Isso já se reflete numa posse de bola. O Guarani tem apenas 52% neste momento. Então, é preciso o Guarani colocar a bola no chão, tentar diminuir essa ansiedade. A gente sabe de todas as condições que estão impostas na partida de hoje, o que aconteceu no final do jogo contra o Vila Nova, a situação na tabela de classificação, mas o lado emocional não pode se prevalecer. Então o Guarani precisa acalmar, colocar a bola no chão para voltar a ser o protagonista da partida. Olha, o Bugrão vem pro ataque, Bruno José lá pela esquerda, faz a finta, adianta demais a bola, Vanderlei sai do gol e faz a defesa. É o retrato claro, Cabela. Uma equipe afoita, uma equipe que não consegue ficar com a posse de bola. Ela pega, já estica essa bola e sai correndo. Precisa tocar mais a bola. Ali o Vanderlei na reposição de bola. Vanderlei que tem uma história no futebol sensacional, né? Na passagem pelo Santos, foi o ídolo. Aliás, na passagem... Olha a bola recuada na fogueira pro Vanderlei, dá um bico na bola. Só porque eu ia falar, quase que eu queimei a língua, hein? A passagem do Vanderlei pelo Santos, ele foi até citado para ser convocado para a Copa do Mundo de 18. E merecia na época. Na época merecia. Vem pro ataque, olha o Lucão do break, entrou na área, vem o alemão por baixo para fazer o corte. Ela sobra com o Arnaldo, já faz o domínio, devolve no alemão lá pelo lado direito e despacha a bola do Bicão nela. Joga direto para fora, arremessa manual que favorece a equipe do Bugre. Vai Bugrão pra cima do Operário. Arremesso manual cobrado, o Índio faz o domínio na perna. Olha que jogada esquisita ali, bola recuada, começa de novo com o Castan. Castan toca na bola pro Hernando. O Hernando já faz de domínio, vai tocando a bola na saída da equipe do Bugrão. Vai participando aí com a gente, hein? Tá no YouTube aí, ó. Tá no YouTube aí, manda mensagem, manda seu recado através do YouTube. CBN Campinas e também no Esporte CBN Campinas. Os dois canais na transmissão simultânea nessa noite aqui do Brinco de Ouro da Princesa. CBN Campinas é o canal tradicional do CBN Campinas. E o novo canal Esporte CBN Campinas, para você participar, inclusive no novo canal Esporte CBN Campinas tem sorteio da camisa do Bugrão e também da camisa da Macaca. Vai lá e participe com a gente. O que aconteceu aí, Léo Toninho? Impedimento marcado ali do Bruno José, que corria ali pelo canto esquerdo, ali o camisa de número 17, confirmando que realmente o 12, o Diogo Matheus, recebeu o cartão amarelo, não estava pendurado. Lista de pendurados do Guarani: Giovanni Augusto, o Júlio César, o Kozlinski, o Careca e o Ronaldo Alves, porém esses dois aí nem mais no campo e nem no banco estão, viu, Cabelo? Matheus Pereira não tá pendurado não, né? Matheus não, nem o Rodrigo Andrade. Tá bom. Bota a bola no campo de ataque, o Operário vem ali pelo lado esquerdo, Fernando Neto com ela, invadiu a área, lado esquerdo, cruzamento, vem Raceirinho, Silvinho, bateu de primeira! Gol! Do Operário! Silvinho! Uma bela jogada pelo lado esquerdo do Fernando Neto, cruzamento na meia-lua da grande área. O Silvinho estava livre ali, né? Mas bota livre nisso! Ele só olhou o canto esquerdo, bateu com a chapa do pé, bola foi pro fundo do gol. Abre o placar a 37 minutos do primeiro tempo. Operário aqui no Brinco de Ouro. O Fantasma tem um, Guarani não tem nada, Léo Toninho. Vai buscar a bola no fundo das redes, o goleirão Maurício Kozlinski. Como o Gabi já havia adiantado, o Guarani perdeu um pouco o ímpeto na velocidade, na marcação. Foi justamente esta falha na marcação e na flexibilidade acabou deixando o jogador Fabiano correr no canto esquerdo. Fez o cruzamento e o Silvinho, jogador experiente, até agora 6 jogos, 1 gol com a camisa do Operário. Escolheu o canto, colocou a bola no cantinho esquerdo do goleirão do Guarani, que nada pôde fazer. Abre o placar fora de casa, agora Guarani 0, Operário 1.
Toca a bola mais uma vez o Guarani, vem no contragolpe, o Guarani descendo pela direita, lançamento foi feito, vem Thales, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, o arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre do campo de ataque, daqui a pouquinho o Gabi fala, 1-0, tá ganhando o Operário, tem arremesso, o Índio já recebeu ali pela intermediária, perna canhota, lançamento feito, ele busca o Bruno José de cabeça, o Arnaldo faz o corte, o Chorão não consegue domínio, a bola sobra lá pelo lado esquerdo, Giovanni Augusto fez uma finta bonita no primeiro, passou no segundo, escapou no terceiro, protegeu bem a bola, ninguém gostou quando ele passou errado. Sobra de bola com o Operário, Gabi Castro, 1-0, Operário na frente. E a gente acabado de falar, né, que o Guarani ele tinha perdido aquele ímpeto, o Operário já começava a gostar, ficava mais com a posse de bola, já tinha chamado a atenção para o lado esquerdo do Operário, não foi com o Fabiano, mas foi com o Fernando Neto, então achou um espaço, ganhou na velocidade do Índio, cruzou para trás na entrada da área sem marcação, o Silvinho colocou no canto. Então aquilo que já estava ruim, um lado emocional, agora ele fica ainda mais evidente, né? Então uma equipe que tem uma ansiedade muito grande, que não consegue trocar passes e agora vai ter que acalmar, vai ter que ter a tranquilidade para conseguir esse gol de empate, porque a linha de 5 do Operário agora ela vai ficar ainda mais evidente. Então se era uma linha de 3 e soltava os dois laterais, agora é uma linha de 5, são 3 zagueiros, os 2 laterais, 4 homens e só o Paulo Sérgio como atacante. Então para poder furar esse bloqueio, o Guarani vai ter que ter uma eficiência, uma individualidade que a gente não tá vendo até agora, Cabelo. Ô Gabi, vamos começar a prestar atenção no Bruno José e no Giovanni Augusto. Estão batendo boca. Não sei se o Léo Toninho já... Ó lá, estão batendo boca os dois, ó. Estão batendo boca neste momento, Léo Toninho. Pode falar. Não, exatamente. E não só ele, mas teve também um lance ali do tiro de meta que o próprio Rodrigo Andrade já cobrou mais o Kozlinski para ter mais velocidade. Os jogadores do Guarani parece que não se entendem dentro do campo, querendo mais velocidade, mais segurar a bola, principalmente no canto, para dar tempo talvez de uma ultrapassagem. A torcida do Guarani já pega no pé, já grita time sem vergonha, já também pega no pé do presidente e também do superintendente de futebol, Michel, também. Fica um clima mais complicado. Olha o Bogrão no ataque, entrou na área, Rodrigo Andrade bateu, espalma, Vanderlei! Bola vai para escanteio, que favorece a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo, defesaça do Vanderlei, Léo. E para dar resposta tem que ser em campo, canto ali direito, camisa 32, apareceu como elemento surpresa ali o Rodrigo Andrade, ele bateu cruzado, meio batida, meio cruzamento, grande defesa, escanteio, canto esquerdo, Giovanni Augusto se prepara para a batida. Todo mundo na área, autorizada a cobrança, vem bola para a grande área, seu levantamento, segundo pau, foi lá, Vanderlei! Sobe lá em cima para fazer a defesa, bota a ordem na casa do Fantasma Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. O jogo tá parado, tem uma falta ali do Lucão do break. Pra cima, me parece que é o Ricardinho que tava no lance ali, Léo Toninho. Na verdade, deu a impressão que foi o Fernando Neto ali, o camisa número 8, hein? O jogador ainda permanece caído ali, realmente ele caiu com as costas ali pro gramado. Ele mas mesmo. O camisa 8. O Ricardinho tá em pé lá atrás, lá do outro lado. Isso, perfeito. Tá bem na frente ali, né? Lembrando que foi um dos destaques do Guarani na Série 2, mas o Lucão foi na vontade, acabou tropeçando no chão, no próprio pé, no jogador, foi os dois ali pro gramado, já se levanta o camisa número 8, 1-0 Operário, camisa 4, ali o alemão se prepara pra cobrança. 42 minutos, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 42 de bola rolando, confirmando. 42. Reta final do primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá bom não, o placar está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Operário. 1 pro Operário que vem pra cima. Fabiano levantou na grande área, desvio de cabeça pra fora do gol. Central da bola, Rafael Pio. No Rio de Janeiro, Série A do Campeonato Brasileiro segue 0-0, Botafogo e Goiás. Você que está no YouTube, CBN Campinas, migre para o Esporte CBN Campinas, participe do sorteio de camisas do Guarani e também da Macaca. Por enquanto, André Berenguel, Ana Cláudia e Flávio Paradela dando show no chat. Obrigado ao André Berenguel, a Paradela. E quem? E a Cláudia. Ana Cláudia, boa noite a todos da equipe CBN, sempre ligadinha. Obrigado, Ana. Ô, Cabela. Oi. O mais legal é o Cristiano Salvione dizendo aqui: calma, gente, vai virar. Sem vergonha o Salvione. Galera,
Galera vai brincando, tudo. O torcedor do Guarani tá preocupado. E outra, Cabela, o Guarani perde mais um jogo em casa diante de uma equipe extremamente organizada. O Operário é extremamente organizado, com as suas linhas, com o toque de bola correto. Faz uma partida correta o Operário diante de um Guarani que vai tentando agora no abafa. Vem Guarani pro campo de ataque, recebeu lá na linha de fundo, Lucão do break, tem marcação, 2 jogadores em cima, fez o passe pro Matheus Pereira, não consegue fazer o domínio legal para seguir a jogada, hein, Leotonin? Mas foi o Ricardinho, também chegou ali abafando, colocando a bola pela linha de fundo, escanteio anotado, ele mesmo, Matheus Pereira, camisa 16, se prepara para a cobrança, quando a torcida pede e grita raça para os jogadores da equipe do Guarani, Giovanni Augusto também ali, próximo ao Matheus Pereira, escanteio para o Bugre. 44, primeiro tempo, 1-0, Operário tá ganhando o jogo, escanteio pro Guarani, vem bola pra grande área, tem ali 2 jogadores, vão na cobrança, correu pra bola, levantamento feito, primeiro pau, Paulo Sérgio foi lá pra dar uma testada na bola, tiro perigo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani vai tocando a bola lá pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira, encontra o Índio ali no círculo central do gramado, já faz o domínio, busca alguém para fazer o passe, ninguém se ajeita, ele toca na bola, encontrou Giovanni Augusto, tocou de primeira, Matheus Pereira na ponta esquerda, tem Bruno José ali pela meia, Giovanni tá lá na ponta canhota, ele recua com o Índio para começar de novo, vai trabalhando a bola todo fechado, a equipe do Operário, inverte a jogada pro Matheus Pereira, recebe do peito o Silvinho, costa da cobertura, recua com o Hernando, o Paulo Sérgio vai chegando ali, o Hernando já dá um tapa na bola pro Castan, Castan recebe, faz o domínio, cabeça erguida, lançamento feito lá na grande área, é pro Rodrigo Andrade, passou por todo mundo, sobrou com o Iago, dominou na perna canhota, encarou, fintou linha de fundo, preparou cruzamento, Vanderlei, faz a defesa, tira o perigo da pequena área da sobra, com o Bruno José, ou Giovanni Augusto, carrega pela meia esquerda, ajeitou na perna direita, inverte a jogada mais uma vez com o Diogo Matheus, ele fica com ela no bico da grande área, marcação do Fabiano pra cima, ele gingou, carregou, preparou, levantou na grande área, Bruno José, ajeitou de cabeça pelo meio, Lucão tenta domínio, sobra de bola, com o Giovanni Augusto, tenta a bola enfiada, chegou por baixo o zagueiro para fazer o corte, o Arnaldo, ele corta a tabela, vem com ela, sai jogando a equipe do Operário, vem para o campo de ataque, Rafael Chorão já domina, ajeita na perna direita, o lançamento é feito, desvio no meio do caminho, sai o Kozlinski, dá um bico da bola, bota para fora do campo. Vamos a 47 neste primeiro tempo. Silvinho marcou a 37, 1-0, tá ganhando o Operário, hein? 1-0, Operário tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. O árbitro manda parar o jogo, porque tem jogador... Não, o jogador tá demorando para chegar para a cobrança, é isso? Só agora chegou lá o Chorão para fazer a cobrança. E o Cabela, você repara que a linha defensiva do Operário agora, ela vai próxima ao meio campo, ou seja, diminui o tamanho do campo, né? Você faz uma linha de impedimento e aí o Guarani fica encaixotado nessa marcação. Alemão dá um bicão na bola, Silvinho recebe na frente da grande área, protege, tenta escapar da marcação, vem Leandro Castan para fazer o corte, ela vai no peito do Fabiano que domina, coloca no gramado, recua com o Renier, 46,5, vai terminar o primeiro tempo, o torcedor vai pegar no pé do Guarani, hein? Torcedor vai pegar no pé do time do Guarani. O Ricardinho domina, toca no meio. Fernando Neto de primeira, passou. Paulo Sérgio recebeu, devolveu. Silvinho fez o passe pelo meio. Bola ajeitada na frente da área. O Índio chega. Antecipa, faz o corte. Castan com ela, domina, sai jogando pelo lado direito com o Diogo Matheus quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo. Eu disse. As vaias estão aí. Torcedor nada feliz com o Guarani nesse momento, que está perdendo o jogo por 1-0. Jogadores vão deixando o gramado cabisbaixos. Torcedor pega no pé, está cantando vergonha, time sem vergonha. Torcedor vai o Guarani, critica o Guarani. Vem aí, central da bola, Rafael Pio. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação, Rafael Pio. 8 da noite, 48 minutinhos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro, placar eletrônico, eu olho aqui tão bonito, placar eletrônico novo, mas dificilmente ele tem mostrado o Guarani à frente. 1 pro Operário, gol de Silvinho, 0 pro Guarani. Léo Tonin, o que dizer além
torcida em coro gritando time sem vergonha, Léo. E olha, Pio, não dá pra falar que a torcida não apoiou, né? No começo do jogo veio com o Guarani, cantou o hino, vários cânticos. O Guarani até começou de uma forma diferente, né? Bem pressionando. Depois acabou a energia do Guarani, a torcida também ficou um pouco mais pra baixo, mas é reflexo realmente do gramado. O gramado tá lindo, viu, Pio? Mas não reflete nada o futebol apresentado pelo Guarani nesse primeiro tempo. Talvez seja uma das poucas situações positivas do Guarani. O gramado realmente está bonito, mas os adversários estão se aproveitando desse gramado para vencerem o Guarani, jogando no Brinco de Ouro. O Bugre seguindo na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Gabi Castro, um destaque do que será o seu comentário de daqui a pouquinho nesse intervalo aqui no Brinco de Ouro. Por enquanto, o Operário vencendo 1-0, Gabi. Mais uma vez, oscilou. Depois, sem confiança, é um retrato desse Campeonato Brasileiro da Série B. Tentou 15 minutos, não conseguiu abrir o marcador. Deixou espaço, o Operário gostou do jogo e abriu o marcador, por isso que vence merecidamente por 1-0. Vence merecidamente a equipe do Operário, segundo o Gabi Castro, que daqui a pouquinho vai eleger o craque desse primeiro tempo e também trazer o comentário do jogo. Rápido intervalo, a gente já volta. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Operário. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Simone Marqueto, a força do MDB Mulher. A radicalização da política tem dividido os brasileiros. Tira o foco no que precisa ser feito e faz o Brasil perder tempo. Aqui em São Paulo, o MDB trabalha para ter mais mulheres na política. Com garra e coragem, vamos aumentar a nossa participação olhando para quem mais precisa. Esse é o nosso movimento. É isso aí, Simone Marqueto. Trabalho sério que faz a diferença. MDB. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Central da Bola. Guarani, Operário. Apresentação: Rafael Pio. 8 da noite, mais 52 minutinhos de volta, intervalo de jogo aqui no Estádio Brinco de Ouro, gol de Silvinho e o Operário vai vencendo o Guarani pelo placar de 1-0 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tem bola rolando também no Rio de Janeiro. Por enquanto, Botafogo e Goiás vão empatando pelo placar de 0-0. O jogo também está no intervalo. Lembrando e anunciando para amanhã, a partir das 8 horas da noite, a bola rola aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também nos canais do YouTube, tanto da CBN quanto o Esporte CBN Campinas, para Ituano e Ponte Preta, direto de Itu. Júlio Nascimento vai dar o recado, hein? Narração de Júlio Nascimento com as reportagens de Adriana Almeida. Eu estarei nessa também ao lado do Carlão de Freitas, que vai comentar o jogo. E agora, o Gabi Castro vai ter a dura e difícil missão de eleger o craque do jogo. Oferecimento Garden Pisos.
pisos laminados e vinílicos. Se bem, Gabi Castro, que não sei se é assim tão difícil, mas olhando pro lado do Operário, obviamente, né? Difícil tá pro lado do Guarani, né? Do Operário tá um pouco mais fácil. Eu acho que do Guarani, quem tentou foi o Rodrigo Andrade, viu? Porque ele percebeu que a equipe não conseguia produzir e aí ele começou a atacar. Ele viu que o Iago não tava conseguindo atacar e aí ele foi fazer a de ponta. Só que qual que é o problema disso? Deixou um espaço aqui, ó, e o gol saiu onde ele tava jogando pelo lado direito. Quem foi cobrir foi o Índio, que perdeu na velocidade pro Fernando Neto e fez o cruzamento pro craque do jogo, o Silvinho, que marcou o gol, porque é um jogador inteligente, é um jogador experiente, é um jogador que atua pelo lado esquerdo, que é o lado mais forte do Operário, que a gente já tinha chamado a atenção pro Fabiano, lateral esquerdo, que fazia um duelo interessante com o Diogo Matheus. O jogo canalizado aqui, ó, pelo lado esquerdo de ataque do Operário, lado direito de defesa e ataque do Guarani. Então esse duelo era interessante. Com o Fabiano, menção honrosa para ele, Fernando Neto, menção honrosa, mas o Silvinho, pela sua experiência, estava bem posicionado, criou as boas jogadas aqui e ainda marcou o gol, por isso que o Silvinho fica como craque desse primeiro tempo. Gabi Castro elege Silvinho craque da primeira etapa. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambiente. Futebol, vamos CBN. Guarani, Operário. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Clínica Upman. Tratamentos de qualidade para o homem que deseja recuperar a sua performance. Resolva agora mesmo seus problemas com a falta de ereção, ejaculação precoce em uma clínica de referência. Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. Desfrute o melhor da vida. 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani, Operário. Apresentação: Rafael Pio. 8h57, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. O Guarani vai perdendo pro Operário pelo placar de 1-0. Convidando você que está no YouTube da CBN Campinas migrar pro nosso canal Esporte CBN Campinas. E aí lá você faz o seguinte: tem um vídeo lá no novo canal do sorteio das camisas de Guarani e de Ponte Preta. Você acessa o nosso canal, vai lá no vídeo e lá você vai comentar: quero a camisa do Guarani, quero a camisa da Ponte, ou aqui mesmo, na transmissão, você pode dizer, porque vai ficar registrada já a sua participação. E no dia 16, feriado de Corpus Christi, durante a transmissão da partida entre Cruzeiro e Ponte Preta, nós vamos fazer o sorteio da camisa do Guarani e também da camisa da Ponte. Mas não esqueça de deixar lá no chat qual camisa você quer. Acho que não seria legal, né, Gabi Castro, o Bugrino levar a camisa da Ponte ou o Ponte Pretano a do Guarani? Melhor não, Rafael. Melhor não. É bom evitar, É prudente, né? evitar. É prudente, é bom evitar esse tipo de coisa. Então, você comenta lá qual camisa você quer ganhar e vai concorrer a essas belíssimas camisas de Guarani e de Ponte, tão sofridas, tão sentidas. Aquela camisa que você vai bater no peito, vai usar para enxugar as suas lágrimas nesse momento.
elas estão servindo mais para isso do que para comemorar. Que coisa, hein? E agora a Gabi Castro vai analisar o que foi essa primeira etapa de até aqui. Operário 1, Guarani 0. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Ô Gabi, antes efetivamente de você trazer o comentário do jogo e analisar tudo que aconteceu na primeira etapa, Ricardinho tá desfilando no gramado do Brinco como era o Ricardinho que outrora jogou por aqui, mas com a camisa do Bugre, ou passou meio em branco, hein? Ah, ele sabe jogar, Rafael. Né? Ele sabe jogar, ele sabe o posicionamento, ele tem vontade, ele tem garra. Lógico, tem as suas deficiências, um pouco de erro no passe, mas ele não se esconde na partida, né? Então não é à toa que ele atuou durante muito tempo como titular do Guarani, porque ele é um jogador voluntarioso. Agora, Rafael Pio, nós tivemos um Guarani que é um retrato desse Campeonato Brasileiro da Série B. Então o que acontece? Ele oscila muito durante a partida e ele mostra suas deficiências. O lado emocional do Guarani, ele despenca de uma hora para outra. Então depois do que aconteceu contra o Vila Nova, com um gol de pênalti nos acréscimos, era esperado que o Guarani nos primeiros minutos fosse dar uma resposta, fosse pressionar a equipe do Operário, fosse em busca desse primeiro gol, que a torcida viesse junto, faz 1-0, era aquele cenário perfeito. E aí o que acontece? O Guarani pressiona 5, 10, a partir dos 15 minutos, o primeiro gol não sai, ele não consegue abrir o marcador. E aí o que acontece? O lado emocional do Guarani, o lado psicológico, mental, afeta. Você já tá na lanterna, você já não vence a 6 jogos e o primeiro gol não sai. E aí você enfrenta um Operário extremamente organizado, com jogadores experientes em todas as posições, começando com o goleiro Vanderlei, passando pelo lateral direito Arnaldo, meio campo com Ricardinho e Fernando Neto, um ataque com Silvinho e Paulo Sérgio. Então é jogador experiente, que sabe atuar em condições como essa. E aí o Guarani não consegue fazer esse primeiro gol e eu chamei a atenção. O Operário começa a gostar do jogo, o Operário já equilibra em posse de bola. E aí, em determinado momento, o Cabelo até me perguntou, o Operário joga por uma bola, é uma característica dessa equipe paranaense, ela não tem ponta, ela não é uma equipe vertical, não é uma equipe rápida, ela não vai esticar com o Silvinho, ela não vai esticar do lado direito, ela quer o quê? A posse de bola. E até então o Guarani tava fechadinho, não tava dando espaço, então parecia que o Operário queria jogar por essa uma bola, mas ele tava sentindo, ele tava gostando do jogo, ele tava esperando um espaço para poder dar o bote, e foi o que aconteceu. Na ansiedade, o Guarani foi todo pro ataque, Rodrigo Andrade como ponta, já que o Iago não tava conseguindo jogar, deixou um espaço aqui, ó, desse lado, do lado direito, e aí foi onde saiu uma esticada por Fernando Neto. O Índio, que é hoje esse primeiro volante, ganhou essa titularidade na suspensão do Madison, tentou cobrir, perdeu na velocidade por Fernando Neto, canhotinho, que viu muito bem a chegada do Silvinho na entrada da área e colocou no cantinho do Kozlinski para abrir o marcador. E aí você tem um hiato na partida. Então eu falei que o Guarani começou naquela pressão até 15 minutos, o Guarani finalizou pela última vez no primeiro tempo aos 22 minutos e foi voltar a finalizar aos 40 minutos. Então numa partida que você joga em casa, que você tá precisando da vitória, você ficar quase 20 minutos sem conseguir uma finalização é muita coisa. E não conseguiu essa finalização por conta de problemas de ansiedade, de esticar a bola, de verticalizar toda hora, de lançamento. Então o que precisa fazer? Quem que é a cabeça pensante da equipe? É o Giovanni Augusto? Quem que tem qualidade? É o Rodrigo Andrade? Então essa saída de bola precisa ter mais qualidade, ela precisa acontecer ou com o Índio, mas principalmente com o Rodrigo Andrade, com o Giovanni Augusto. Esses articuladores precisam vir buscar essa bola para poder lançar com qualidade e aí sim o Guarani buscar esse gol de empate, Pio. Esse Gabi Castro e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. De volta, Estádio Brinco de Ouro pro segundo tempo, ele tá chegando. Apita o árbitro, bola tá rolando, segundo tempo, tem Guarani, Júlio César, lado esquerdo, pintou cruzamento na área, Alemão,
Estava lá para fazer o corte, bota a bola para fora em escanteio que favorece o Guarani com 15 segundos deste segundo tempo. Que coisa, Léo Toninho. Bola foi para fora, o escanteio que favorece a equipe do Bugrão. Vai se ajeitando ali o Giovanni Augusto para fazer a cobrança. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. Quem sabe agora, torcedor do Guarani. 30 segundos de bola rolando no segundo tempo. Já tem escanteio pro Bugrão. Vai, Bugrão! Autoriza o árbitro. Giovanni Augusto na bola, levantamento, o primeiro pau, desvio de cabeça, Vanderlei! Defesaça do goleiro do Operário. Defesaça, é pênalti! Penalidade máxima, tá anotando o árbitro, o senhor Maguielson Lima Barbosa. Ele foi convicto na cobrança, na marcação do pênalti, estava muito próximo do lance ali. Daqui de cima, não sei exatamente o que aconteceu, se a bola toca na mão de alguém, se alguém é tocado. Léo Toninho tá muito próximo, Léo. Exatamente, foi um bate-rebate depois da cobrança do escanteio, teve um desvio no primeiro pau do Lucão, uma grande defesa ali do Vanderlei, a bola sobrou naquele miolo ali da grande área. A impressão que eu tive é que o camisa 8, o Fernando Neto, ele foi meio desequilibrado, colocou a mão na bola, dá a impressão que foi o que viu ali a arbitragem, tem uma revisão, claro, de lance, mas ele fez um movimento de mão. Eu li daqui, pelo menos, de uma forma à distância, ele falou mão na bola. Pra mim, mão na bola do camisa número 8, pênalti anotado, tem a chance do Guarani do empate. É pênalti pro Guarani, lógico, vai ser revisado o vídeo. A arbitragem de vídeo trabalhando neste momento, tá ali verificando o lance. Os jogadores do Operário fazem todo um trabalho ali de reclamação junto ao árbitro, o senhor Maguielson, ali portanto, mas o pênalti tá anotado ali. Bola já está na marca da Cal para a cobrança da penalidade da equipe do Guarani. Gabi Castro, sinceramente eu não entendi o lance daquele bolo que estava ali no meio da área. Ele não foi um bate-rebate após cobrança de escanteio. O árbitro muito próximo viu esse toque no braço e o VAR confirmou pênalti marcado para o Guarani. Giovanni Augusto está na cobrança, 2 minutos, ou seja, já tivemos 1 minuto e meio de paralisação neste lance. Já estamos com 2 minutos e meio, 2 minutos de paralisação, foi com 30 segundos. É pênalti para o Guarani. Torcedor do Guarani, prepare o grito, respire fundo, enche o peito de ar, vem comigo, aumenta o volume. É pênalti para o Guarani, Giovanni Augusto correu, bateu, pega o goleiro! Pega Vanderlei, a bola explode na trave. Pega o goleiro Vanderlei, toca na bola, a bola vai no travessão, solta, vem Guarani, tocando a bola, se mantendo no campo de ataque, lado esquerdo, Matheus Pereira com ela, ajeitou perna canhota, pintou cruzamento, rasteirinha, a bola sobrou do lado, Giovanni Augusto cruzou na área, chega a zaga do Operário para fazer o corte. Léo Toninho, que defesa do Vanderlei. Defesaça, foi ali de mão trocada no canto direito, ele aí pegou uma bola no alto ainda, até que bateu forte o Giovanni Augusto, ela não foi tão rente assim à trave, mas fez uma grande defesa ali o goleirão da equipe do Operário, sente ali a coxa direita, parece que vem um atendimento médico, o Giovanni Augusto se lamenta bastante, daqui a pouquinho confirmo quem recebeu ali cartão amarelo, o jogador do Operário, mas... Chorão recebeu o cartão amarelo, daqui a pouco o Léo Toninho volta aí, mas a falta está anotada, é falta que favorece a equipe, não deu falta, não deu só arremesso manual para a equipe do Operário, arremesso manual ali pela direita, Gabi Castro, pênalti perdido no começo do segundo tempo, hein, quando a fase não é boa. Nada é tão ruim que não possa piorar, né, é impressionante a fase do Guarani, então você... tá perdendo o jogo, você faz aquela pressão que a gente já esperava, igual do primeiro tempo, você consegue um pênalti no primeiro minuto, o Giovanni Augusto solta uma bomba e o Vanderlei vai na bola, defende, ela bate no travessão e não volta para o jogador do Guarani, ela volta longe e aí consegue afastar a zaga do Operário. É o lado mental, Cabelo, a gente tem que ser repetitivo, mas é o emocional, esse lado mental que precisa ser trabalhado, lógico que falta a bola, lógico que tem muitas deficiências, só que a gente fica batendo na tecla que o Guarani tem time para subir na colocação, só que não consegue. Então precisa colocar a cabeça no lugar, precisa colocar a bola no chão, precisa trabalhar, continuar nessa toada para tentar buscar o gol de empate e depois o gol da virada. É ainda mais difícil depois de um pênalti perdido? É ainda mais difícil, mas dá para fazer isso, até porque tem que vislumbrar, Cabela. Se o Guarani vence hoje, ele tem a mesma pontuação do Operário, ele chega na pontuação de um 7º colocado, então tem que tentar olhar, se o copo não tá meio cheio, tem que olhar 1/3 do copo, ele precisa ver um lado positivo para ele voltar na partida, para ele ter o ímpeto de conseguir o gol de empate.
5 minutos de bola rolando. Na verdade, não é de bola rolando, né? De Tá bola pro jogo. rolando mesmo, é 1 minuto e meio. Olha lá ainda, diga. Tá pro jogo ali o Vanderlei, agora ele coloca a mão ali na costela, ali na região do lado direito, possivelmente foi na queda depois da defesa e confirmando, camisa ali número 10 do Operário, 10, o Rafael Chorão recebeu o cartão amarelo. Bola sobra com o Guarani, recua o Castan lá com o Kozlinski para começar de novo para a equipe do Bugre. 5 minutos e meio deste segundo tempo, tá 1-0 Operário, o Guarani perdeu o pênalti. Há 2 minutos deste segundo tempo, o Guarani desperdiçou o pênalti na cobrança do Giovanni Augusto. Vanderlei defendeu, a bola tocou na trave, o Guarani desperdiça a chance de empatar no comecinho do segundo tempo e seria de uma valia sensacional para a equipe do Guarani. Vai trabalhando a bola a equipe do Bugre. Lado esquerdo vem Matheus Pereira, recebe a bola, ajeita na perna da canhota, vem para cima o Bugre. Aí tocando, Giovanni Augusto, vem buscar a bola, Ricardinho encosta a marcação, ele joga com o Rodrigo Andrade no círculo central do gramado, protege a bola. O Neto vai para cima dele, ele toca na bola, Giovanni Augusto já ajeitou, procurou, levantou a cabeça, tocou na ponta esquerda para a chegada do Lucão do Break, ele faz o domínio, recebe, carrega na perna direita, vem no bico da grande área, devolve com o Rodrigo Andrade, proteção para cima dele, girou bem o lance, preparou o passe, preferiu o toque no Índio, devolveu, Giovanni Augusto foi na tabela, escapuliu, chega a zaga por baixo, o Fabiano corta, deu contragolpe para o Operário, Chorão já faz a abertura pela direita com o Paulo Sérgio, chega na bola junto dele o Castan chega na companhia, faz a cobertura, a bola volta pelo meio com o Chorão, toca errado, no meio a sobra de bola com o Diogo Matheus que saiu lá da lateral, veio na intermediária para fazer o corte e sai jogando, já toca na bola lá pela direita, trabalhando, Bruno José, deixa do lado, Giovanni Augusto, devolve a bola mais uma vez no Diogo Matheus, ele trabalha, vem buscando passe lá da direita, protege, marcação encosta, mais uma vez, ele carrega, só que dá contramão para trabalhar de novo com o Giovanni Augusto, toca no Índio, aliás, é o Rodrigo Andrade, agora sim o Índio, faz o domínio, Paulo Sérgio vai para cima, ele encontra aberto o lado esquerdo, a chegada do Matheus Pereira, bateu de perna canhota, bola rasteira, chega a zaga para fazer o corte. Ricardinho com o peito, ajeita pro Chorão, já bota na ponta esquerda pro Silvinho, o autor do gol do Operário vem pra cima, carrega do lado esquerdo, encosta a marcação do Hernando, puxou pelo meio, preparou a batida, bola enfiada entre os zagueiros, chega por baixo, Diogo Matheus e o Paulo Sérgio comete falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Bugrão no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade, plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Paulo Sérgio preparou, bateu prensado, a bola desviada, foi pra fora. Sei não, hein? Acho que tinha endereço essa bola aí, viu, Toninho? Eu também acho, hein? Uma batida ali no canto esquerdo, a bola foi desviada, o Vanderlei só fez o golpe de vista. Ali o alemão também cumprimenta ali o goleirão da equipe do Operário no canto esquerdo mais uma vez. Giovanni Augusto, capitão do time, camisa número 10. Quem sabe viu Cabela, se prepara para a cobrança do escanteio. Quarto escanteio do jogo. Terceiro para a equipe do Bugrão. Lado esquerdo, Giovanni Augusto. Vai lá, Bugrão, vai lá, Bugrão. Aumenta o volume, torcedor do Guarani. Quem sabe agora? O escanteio anterior saiu até pênalti, hein? Pintou, levantamento, veio rasteirinho, jogada ensaiada, Júlio César. Pegou domínio, mas dominou mal. Devolveu no Giovanni Augusto, lado esquerdo. Agora sim, preparou o cruzamento, jogou na segunda trave. Fabiano desviou de cabeça, escorregou o zagueiro, sobra de bola na saída com o Silvinho, já dá um tapa na bola pro Chorão. Chega do lado direito, marcação encosta pra cima dele, brecou, olhou, levantou a cabeça, prendeu a bola, inverte a jogada do outro lado pro Fabiano, que se atira do campo de ataque, deixa passar a bola, sobra com o Paulo Sérgio, encosta a marcação do Bruno José pra cima, devolve com o Ricardinho na intermediária, todo no ataque a equipe do Operário, rola a bola lado esquerdo com o Chorão, Chorão domina, encosta a marcação do Júlio César pra cima, devolveu o lado direito com o Arnaldo, renta a lateral do campo, o Arnaldo faz o domínio, busca o espaço, devolve atrás, o alemão faz o toque, finta desconcertante pra cima do Giovanni Augusto, do zagueirão, botou no campo de ataque, lançamento feito, sobra de bola, vem Diogo Matheus pra fazer o corte e sai jogando errado, sobrou com o Neto, Neto tocou com Paulo Sérgio, bateu de longe pra longe do gol. O Silvinho pede a bola lá pela esquerda, estava sozinho o Silvinho, mas o Paulo Sérgio estava de frente pro gol, enfiou o pé na bola, só que subiu demais, hein, Leotoninho? Frente ali à grande área, né? Realmente já estava praticamente entrando na grande área, depois de uma saída errada mais uma vez do Guarani. Virou ali batendo o camisa número 9 para a sorte do Guarani. A bola pegou uma certa altura, linha de fundo, tiro de meta já batido. Gabi Castro, é aquela vontade no primeiro minuto, que até saiu o pênalti, né? Do Guarani, sumiu, né? E depois abaixa, né? Normal, você perde um pênalti, já tá perdendo o jogo, dá uma baixada. É normal, agora vai retomar, já se passaram aí 6, 7 minutos, só que tem os mesmos problemas, né? Quem tá armando o jogo são ou os zagueiros ou o Índio. Gostaria de ver mais essa bola.
com o Rodrigo Andrade e perdeu o pênalti, mas precisa ter personalidade nos pés do Giovanni Augusto. Lucão do Break briga pela bola espirrada, sobrou com o Júlio César, preparou, ajeitou, fintou, marcação encostou pra cima dele, ele gira, escapa da marcação do primeiro, passa no segundo, tenta a bola batida, foi prensado pelo Neto, na hora H, foi travado ali, chega o Hernando, devolve o Guarani no campo de ataque, lá pela direita com o Diogo Matheus, encosta o Neto pra cima dele, gira o corpo, vem pela intermediária, escapa bem na marcação, encontra o Índio, faz o domínio da perna da canhota, já rola pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira, carrega o Guarani no campo de ataque, Costa Chorão, devolve com o Índio mais uma vez para fazer o passe ali pela intermediária, trabalha a bola no campo de ataque, a equipe do Bugre, Diogo Matheus saiu lá da direita, veio pela esquerda, faz o domínio, devolve a bola no campo defensivo, ali com o Hernando já encontra o Giovanni Augusto na direita, pintou levantamento, bem bola para a grande área, passa por todo mundo, o Arnaldo de cabeça, fez o corte, a sobra de bola com o Índio, aperta o Guarani, aluga meio campo, vem para cima mais uma vez, 10 minutos, você ouviu o toque de tempo aí, o toque CBN marcou 10 minutos desse segundo tempo, Rodrigo Andrade puxou pelo meio, fez a finta no primeiro, chegou por baixo o Ricardinho, ele faz o corte, a bola volta com o Rodrigo Andrade, fez o passe ali pelo meio, passou errado. Silvinho fica com ela, domina, devolveu o presente, Silvinho, chegou Bruno José brigando pela bola, Júlio César, bola tocada. Todo mundo fica pedindo um toque de mão, o árbitro dá só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Você viu algum toque aí, Léo Toninho? Foi uma jogada muito rápida, deu a impressão que foi mão, viu, Cabela? Toca a bola mais uma vez, Guarani no campo de ataque pela direita, Júlio César, que chega por baixo para fazer o corte, é o Fabiano. Bola para fora, manual para o Bugrão. Diogo Matheus na cobrança, fez o arremesso, Júlio César. Chega Bruno José, devolve no Diogo Matheus lá na direita, prepara o cruzamento, marcação encosta, fecharam para cima dele, não teve espaço, ajeitou de um lado, de outro, ajeitou na perna da canhota, Lucão do Break, chega antes dele o alemão para fazer o corte, ela vai com o Índio recua, o torcedor não gosta nem um pouquinho, o Índio estava lá perto da área, recuou com o Castão para começar de novo, toca no Hernando, o Hernando faz a abertura pelo lado esquerdo com o Matheus Pereira, rola pela meia esquerda com o Índio ajeita a bola, Ricardinho encosta a cobertura, o Índio gira o corpo, se perder essa bola aí é perigosíssimo, hein? É um lugar muito perigoso. Toca a bola errada. O Arnaldo recupera. Joga no Chorão. Chorão tenta a devolução. Se estica por baixo. Rodrigo Andrade fica com ela. Bota para a ponta esquerda. Ali com Bruno José. Carregou. Buscou linha de fundo. Preparou o cruzamento da grande área. Vanderlei. Foi lá no alto para fazer a defesa e tem pressa na devolução. É pro Silvinho. Silvinho. Ele mandou a bola literalmente fora do campo, hein, Eltoninho? Foi lá na piscina, né? Aqui do lado do Brinco de Ouro da Princesa, de um lançamento errado ali do Vanderlei. Ele já fez o chute, já pedindo desculpa. Só um detalhe, né? O histórico de jogos entre Guarani e a equipe do Operário, 6 confrontos com 5 vitórias do Guarani, apenas uma derrota. Jogando no Brinco, nunca perdeu. 3 jogos, 3 vitórias. E o último jogo aqui foi 3-0 para o Bugre. Olha que momento diferente vive o Guarani, Cabelo. Vamos botar o retrospecto em prática, hein? Meu Deus! Olha o Bugrão, Lucão do Break faz o domínio, perna canhota, inverte a jogada, encontra o Bruno José antes dele, o Arnaldo para fazer o corte. Recuperação de bola da equipe do Operário, dominou, Chorão com ela, domina, rola a bola ali pela intermediária, passou errado. E o Operário tá passando bola errada pra caramba, tá dando bola pro Guarani pra caramba, o Guarani não tá aproveitando, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas, 13 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, Brinco de Ouro, 11ª rodada, o placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Operário 1, Silvinho pro Operário, olha a batida de fora, espalma o goleiro, a sobra, Rodrigo Andrade, briga pela bola, foi tocado pra fora. Tá dando escanteio para a equipe do Guarani, na boa chegada do Guarani ali na bola apertada, o Rodrigo Andrade ficou caído, Léo Toninho. Pra mim não foi pênalti, na verdade foi um choque normal, e se teve o choque, realmente o Rodrigo Andrade foi para receber o contato do goleirão Vanderlei, mas o certo é que uma batida de fora da grande área ali do Lucão do Break acabou indo na manchete, fazendo a defesa, a bola do jeito que pingou no gramado molhado, tava voltando para dentro ali do gol. Foi como pôde, teve um desvio da zaga, teve escanteio, canto direito, Giovanni Augusto pra bola. Mais um escanteio, o quarto no jogo que favorece a equipe do Bugre. Lá pela direita vem bola para a grande área, pintou o levantamento, vai cair na marca do pênalti, Arnaldo de cabeça sobe do Machanado, o Silvinho ajeita, vem o Neto por baixo do bico na bola, o Arnaldo escapa lá pela ponta canhota, já bota a velocidade, o Arnaldo vem para o campo de ataque, vai sair na cara do gol, tentou ser caçado, conseguiu, foi tocado, é falta e vai tomar vermelho. Diogo Matheus vai ser expulso, vermelho para o Diogo Matheus. Tá fora do jogo, camisa 13, era o último homem, aquele totozinho por trás, a falta anotada e o cartão mostrado, Léo Toninho. Exatamente, camisa ali, número 12, né, Diogo Matheus, que já tinha um amarelo, não estava pendurado, recebeu o vermelho, não teve muito o que fazer, né, o jogador da equipe do Operário já ia praticamente indo para dentro da grande área, já talvez fazendo aquele movimento de chute, acabou vacilando mais uma vez a zaga do Guarani, deixou chegar nessa situação, o Guarani que perde por 1-0, acabou perdendo um pênalti, fica uma noite um pouco mais complicada para o Bugre, camisa número 12, Diogo Matheus expulso.
Gabi Castro, você disse uma frase logo após o desperdício do pênalti, né? Nada está tão ruim que não possa ser piorado. Agora tem um a menos o Guarani também. E vai piorando a situação, né? É impressionante. A fase do Guarani, então, ele pressionava, o Lucão do Break conseguiu uma alternativa que é o chute de fora da área, você consegue o escanteio, e aí num contra-ataque puxado pelo lateral direito Arnaldo no lado esquerdo, ele ganha na velocidade de todo mundo, e aí a alternativa do lateral bugrino foi cometer a falta na entrada da área. Ele já tinha cartão amarelo, mas ele foi expulso direto, porque estava em direção ao gol Arnaldo, ia ficar cara a cara com o Kozlinski. É expulso, e agora o Guarani com um a menos na lanterna da competição, já vem o lado mental, já vem a pressão da torcida. É um cenário muito ruim para o Guarani na noite de hoje. É falta que favorece o Operário ali pela meia esquerda. Vai ajeitando com carinho ali a equipe do Operário. O Fabiano tá ali para bater de perna da canhota. Aí tem o Paulo Sérgio que vai se ajeitando ali. É o Paulo Sérgio, né? O 9 que tá ali, o Léo Toninho. Camisa número 9, Paulo Sérgio, sim. Ali Paulo Sérgio, portanto, de perna direita e o Fabiano de perna canhota. A barreira tá sendo armada no meio da grande área ali. Tem um jogador do Guarani deitado atrás, é um jogador a menos na marcação, viu? Só para lembrar vocês, viu? Fica o jogador deitado ali no chão ali, é um jogador a menos para fazer a marcação, se a bola sobrar ali pelo meio. Autoriza o árbitro, é falta pro Operário, 1-0, Fantasma já vence o jogo, tem falta pro Operário, Paulo Sérgio na bola, bateu rasteiro, Kozlinski. Pega o goleiro. Ou seja, né, Léo? Jogador deitado atrás da barreira não resolveu nada, porque a bola foi rasteira e foi no goleiro. É justamente isso que eu ia falar. Bateu cruzado, passou da barreira, sorte que o Kozlinski. Sorte também que o jogador do Operário não bateu muito tirando do goleiro, foi mais na região central. Mas o cara deitado e nada não resolveu nada, viu, Cabelo? Pois é, se bate no cara deitado, desvio do goleiro, pronto. Vamos lá, então, central da bola, Rafael Pio. Deixa eu só aproveitar para dizer que a Marta tá perguntando aqui, ó. Como faço para concorrer à camisa? Ô Marta, é só escrever aqui se você quer a do Guarani ou da Ponte, já estará concorrendo. Walter Filho da Silva tá dizendo, eu quero a camisa do Guarani. O Thiago Prado tá dizendo, Pio, melhor transmitir o amador de Campinas. Futebol, vamos CBN. 17 minutos, que fazem, hein? 17 minutos. Não, o amador só tem jogão também, gente. Cada jogão no amador que eu vou voltar pra você, viu? Bom demais. Aliás, é por isso. É, exatamente Tá por isso. melhor o amador do que Série B. Meu Deus. 17 minutos e 20 segundo tempo, tem falta que favorece o Guarani lá pela direita. O Giovanni Augusto está lá se ajeitando para fazer a cobrança. O Silvinho é o único homem ali na barreira. Todo mundo em cima da linha da grande área. É falta pro Bugrão. Giovanni Augusto levantou na área. O Hernando sobe de cabeça, mas só resvala sem perigo nenhum. Longe do gol, Léo Toninho. Tentou ali no meio da marcação, né? O camisa de número 14, mas realmente bateu muito mal ali a cabeça na bola. Praticamente desviou, relou nela. A bola foi muito longe do gol ali no canto direita. Vanderlei ali segura alguns tempos preciosos, alguns segundos ali importantes. A equipe do Operário vencendo o jogo. O juizão já deu uma chamada, viu, Cabelo? Pois é, o Vanderlei fez duas boas defesas no primeiro tempo e defendeu um pênalti na segunda etapa, só isso. E pegou uma bola também antes do pênalti, num desvio de cabeça ali, uma bela de uma cabeçada do Lucão do Break, ele fez uma defesa importante. É a experiência do Vanderlei, né? Como a gente falava no primeiro tempo, Vanderlei que foi jogador. Ih, rapaz, esquentou o tempo ali. Esquentou o tempo, Rodrigo Andrade, Ricardinho, Castanho chega lá para tirar todo mundo do bolo. Desde o primeiro tempo, viu, o Gabi Castro? Desde o primeiro tempo, os dois já estavam se enroscando ali, viu? No primeiro tempo. Começou o segundo tempo, continuaram se enroscando ali, viu? Uma dessa, agora ele perde mais um, aí fica pior ainda. Precisa ter a cabeça no lugar, né? Mesmo que você esteja forçando um cartão pro adversário, mas é preciso ter inteligência para fazer isso. E agora o Marcelo Chamusca, ele coloca o Bruno José, que era o atacante de ponta, para fazer essa lateral direita. Não vai aguentar muito tempo, então já vai ter que tentar pensar numa alteração para esse lado direito, já que você não tem o Diogo Matheus e o Bruno José fazer a lateral direita, fazer a ponta, vai vir o cansaço. Então precisa pensar, ou colocar o Lucas Ramon, você reforça o lateral direito e solta mais o Giovanni Augusto e dá liberdade para o Rodrigo Andrade, mas é preciso você pensar em uma alternativa para você reforçar o sistema defensivo para não tomar o segundo e conseguir fazer esse gol de empate.
Muito bem, o Operário mexendo, daqui a pouquinho o Leotonin fala. Toca a bola na equipe do Guarani, campo de ataque, lado esquerdo com Júlio César. Já faz o domínio, Ricardinho encosta na cobertura, Júlio César ameaça o cruzamento, prefere o passe do lado. Ali com o Rodrigo Andrade, que devolve do lado esquerdo com Giovanni Augusto, tá livre de marcação. Chega a marcação do Ricardinho, ele faz o passe, lado esquerdo, Matheus Pereira. Encosta a cobertura para cima dele, ele puxou o bico da grande área, rola atrás com Giovanni Augusto mais uma vez. Ricardinho sempre na companhia, sempre na marcação. Lançamento feito, Neto de cabeça corta. Ela sobra com o Paulo Sérgio, ele corre para evitar a saída, mas a bola está saindo em arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Lado esquerdo, tá ali o Castan para fazer a cobrança. Rapidamente faz a cobrança é feita. Toca a bola a equipe do Guarani. Ali pelo círculo central do gramado, o Rodrigo Andrade bota a bola no campo de ataque, Giovanni Augusto. Lado esquerdo ele já faz de domínio. Domina, coloca no gramado, ajeita, com a perna direita, pintou levantamento lá dentro, no cão do break de cabeça, para fora do gol! Subiu o Lucão de cabeça ali pelo meio, botou pra fora, só tiro de meta, Léo Toninho. E o Lucão tá tentando, né? Mais uma vez, cruzamento ali do canto esquerdo do Bruno José, levantou a cabeça no cruzamento praticamente ali no primeiro pau. O Lucão subiu olhando pro gol, só que o cabeceio não foi, talvez, da forma que ele pensava. Saiu ali pelo canto direito, até um pouco longe ali do gol, mais uma vez, faz uma certa cera o goleirão Vanderlei e perde, mais uma vez, uma grande oportunidade, Guarani. Muito bem, vamos confirmar então, substituição na equipe do Operário. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Substituição pelos lados do Operário, saiu camisa 10. Saiu camisa 10 ali o Rafael Chourão. Rafael Chourão deixou o gramado para a entrada do 21, Giovanni Pavani. Giovanni Pavani, portanto, camisa 21 no gramado. Daqui a pouco pelos lados do Guarani vem Ronald ali, camisa de número 99. Ali, portanto, quase o gol contra ali no meio da área, ali numa bola tocada, ali o Kozlinski se esticou para fazer a defesa. Lembra da frase, Cabela, nada é tão ruim que não possa piorar. Quase o gol contra, agora uma falha. Só para conferir aqui, Léo Toninho, na minha papeleta eletrônica, o 21, quem que é mesmo? Giovanni Pavani com a 21. Giovanni Pavani é trava-língua, só Giovanni. Melhor ainda. Giovanni Pavani vai travar a língua do narrador, não vai dar muito certo. A parada do jogo tem uma falta que favorece a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. O torcedor pega no pé. E tem substituição na equipe do Guarani. Daqui a pouquinho o Léo confirma. Assim que tiver ok, você dá um ok aí, tá tudo certo, meu caro Léo Toninho. A bola tá parada, a falta que favorece o Bugre do lado esquerdo. Ele não deu a falta, ele deu só arremesso manual, é isso. Só arremesso manual para a equipe do Operário. Tá ali o alemão para fazer a cobrança. Arremesso manual cobrado, a bola vem ali pelo meio. Chega o Matheus Pereira, toca na frente, Lucão do Break, domina no peito, faz o lançamento. O alemão adianta, toca na bola, briga Giovanni Augusto. Lucão do Break, tenta o domínio, fica caído, fica pedindo a falta. Tem dois jogadores caídos. A bola vem pelo meio, trabalha mais uma vez o Guarani. Rodrigo Andrade rolou lá pela direita, a bola é boa, preparou, bateu cruzado. Vanderlei pegou, largou, segura o goleiro. Confirmando substituição no Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças no Bugre. Sai camisa 23 o Índio. 23 o Índio para a entrada do 19, o Lucas Ramon. Melhor dizendo, 16. Lucas Ramon entrando no lugar do 23 Índio. E saiu 17, Bruno José. Saindo aí o 17, Bruno José para a entrada do 99, Ronald. Muito bem, tá aí marcado, dado, portanto, o Ronald na equipe do Guarani e também o Lucas Ramon em campo, os dois jogadores na equipe do Bugrão, substituição anotada, certo? Gabi Castro, você pediu. Foi a alteração que eu tinha falado. O Chamusca atendeu. É isso. Então ele tira o Bruno José, ele não ia aguentar. Ele não sabe fazer a de lateral direito, ele não ia conseguir chegar ao ataque, ele não fazia uma boa partida. Então você tira o Bruno José, você coloca o Lucas Ramon. Então você perde o Diogo Matheus e agora você ganha novamente um lateral direito. Você tem o Lucas Ramon então na lateral. E aí o que ele faz? Ele abre o time. Você tá perdendo, ele tira um Índio, ele tira um homem de meio campo e ele coloca o Ronald, porque ele perdeu o Bruno José. Então ele reforça o ataque, ele permanece com 3 atacantes, Júlio César de um lado, Ronald do outro e o Lucão do Break centralizado, e perde no meio campo, fica apenas com o Rodrigo Andrade e também com o Giovanni Augusto. Arrisca o técnico Marcelo Chamusca, mas pode ser interessante porque ele consegue pressionar o sistema defensivo do Operário.
Guarani vem pro campo de ataque, chega ali pelo meio, brigando pela bola. Oi. Toma correção, na verdade o Lucas Ramon não é o 16, é o 19, tá? Ele entrou no lugar, portanto, do 23 Índio, 19 Lucas Ramon. Toca a bola mais uma vez a equipe do Guarani no campo de ataque, o Hernandes. O Guarani joga com um a menos, hein? Foi expulso o Diogo Matheus após uma entrada, agora o Silvinho chegou forte ali também. Pra cima do jogador do Guarani, que era exatamente o Lucas Ramon. A falta está anotada, é falta que favorece a equipe do Bugre. Tá chegando lá o Giovanni Augusto para cobrança, né, Toninho? Exatamente, ali o capitão do time, camisa número 10 experiente, mas já recebe uma certa pressão ali da torcida perto no banco de reservas. Mas jogador experiente, tem que ir pra bola e pro pega, hein? Camisa ali número 10, canto direito, se prepara pra cobrança da falta. Vai todo mundo lá pra dentro da grande área, Giovanni Augusto da cobrança, quem sabe agora. Torcedor do Bugrão, vem comigo, aumenta o volume. Giovanni Augusto, cobrança na área, levantamento, Hernando de cabeça. Ela vai pra fora, só tiro de meta, mais uma vez, que favorece a equipe do Operário. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 25 minutos passados, é o segundo tempo de bola rolando. Série B do Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Operário. Silvinho marcou a 37 do primeiro, 1 para a equipe do Operário. Central da bola, Rafa. Tony Romão tá participando aqui no chat do canal Esporte CBN Campinas, querendo a camisa do Guarani, assim como Rafael Gomes, que também quer a camisa do Bugre. Dalmo Feitosa tá pedindo aqui para ganhar o sorteio. O José Augusto tá dizendo, pessoal, tá difícil. Acho que a Coruja fez o ninho no gramado do Guarani. Futebol do CBN. Tem falta que favorece a equipe do Operário, mas não deu tempo de fazer o ninho no gramado novo do Guarani. O gramado é novo, Pio. É, mas eu acho que a Coruja... Ou não tiraram... Ela já tava por ali, viu? Ela já Ah. tava pronta. Então, ela trabalha à noite, ninguém viu, fez o estrago que fez. É falta que favorece o Operário ali pertinho da grande área. Vai levar um perigo tremendo pro Kozlinski, Léo. A falta importante, em alguns passos praticamente dentro da área seria pênalti. É uma falta um pouco mais ali pro canto direito, mas frontal, né? Frontal, um lance perigosíssimo. Ali o Kozlinski já prepara ali a barreira, o juizão também contando ali os passos. Também se colocar todo mundo da barreira, não tem jogador pra pegar sobra, hein, ô Cabela? Mas tá o lá, certo é que deitou uma de falta novo lá. perigosa. Olha lá, deitou de novo, hein? Tomara que não tenha um desvio, viu, Cabela? Tá lá, deitado no gramado, como dizia o locutor, tá lá um corpo estendido no chão. Mas esse não tá contundido não, viu? Ele tá deitado lá. Depois que o Messi, né, já deitou na barreira ali do Barcelona, quem que é o jogador do Guarani, né? Pra Pois falar é, não, né? É falta que favorece a equipe do Operário. O Fabiano vai na cobrança de perto da canhota. Tem uma barreira falsa ali, à frente da barreira do Guarani. Correu pra bola, batida na trave! Paulo Sérgio, uma paulada no travessão. Briga pela bola, o Guarani na saída. É falta que favorece a equipe do Bugre. E o árbitro, ele parou o jogo antes da vantagem. O Guarani faz a cobrança, tem pressa. Guarani 27,5 deste segundo tempo, vem pra cima. Quer o gol de empate. O Guarani a todo custo vai brigando pela bola. Ih, se enroscaram ali o Ronald e o jogador, o Neto da equipe do Operário. Falta já cobrada. Vem pelo círculo central do gramado. O Giovanni Augusto com ela, faz de domínio, perto da canhota. Encontrou aberto lá na ponta direita. O Lucas Ramon que faz de domínio, coloca no gramado, puxa no meio, prepara o lançamento, bateu em cima do Neto que estava no meio da área. A torcida pede um toque de mão, mas a bola volta com o Guarani. Mais uma vez com o Giovanni Augusto. Já faz o passe do lado esquerdo. Júlio César recebeu, dominou. Levantamento na área. Sobe a zaga, faz o corte. O Guarani fica na sombra mais uma vez. Segunda bola só dá Guarani. Sobra ali com o Giovanni Augusto mais uma vez. Tenta o passe, Silvinho por baixo. Na roubada do Giovanni Augusto. Chegou o Hernando. Faz a roubada de bola. Mantém Guarani no campo de ataque. Lá pela direita mais uma vez o Lucas Ramon com ela. Pintou cruzamento. O desvio é feito. Sobe a zaga. Renier para fazer o corte. Chega Ricardinho também. Toca nela. Sobra de novo com o Giovanni Augusto. Tenta o passe. A bola tocou no jogador do Operário. Subiu, desceu, caiu no gramado. Giovanni recebe, faz de domínio. Silvinho escapa da marcação. Bota na frente. Tenta chegar no campo de ataque. Recebe falta. Falta que favorece a equipe do Operário. Ali é um passo da linha divisória do campo. 28:40 deste segundo tempo. Tá ficando dramática a situação do Guarani. Vai perdendo por 1-0. Vai continuando na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá jogando em casa. E o duro, né, o Gabi Castro? São 2 jogos seguidos em casa. Foi contra o Vila Nova. Sofreu empate aos 49. Tá jogando em casa mais uma vez contra o Operário. Tá perdendo o jogo. São 6 pontos aí praticamente jogados fora do Guarani.
E contra adversários que provavelmente não vão brigar pelo acesso. O Operário, ele é muito organizado, ele faz um bom campeonato brasileiro da Série B. Se continuar assim, ele deve figurar na primeira parte da tabela, mas não é um adversário como Cruzeiro, como Grêmio, como o Vasco. Olha o Guarani, segura aí, vem Giovanni Augusto, entrou na área, protegeu a bola, rolou Júlio César, batida, o desvio do Ricardinho, ela sobra, lá pela direita vem Lucas Ramon, brigou pela bola, chegou por baixo, Fabiano. Faz o corte e joga pra fora, escanteio, Léo Toninho. E a torcida gosta da movimentação ali do Lucas Ramon. O último a colocar o pé na bola foi o camisa meia dúzia do Operário, ele mesmo. Lucas Ramon, canto direito, se prepara para a cobrança do escanteio. Sexto escanteio no jogo, quinto para a equipe do Guarani. Lucas Ramon na cobrança, perna direita, levantamento na grande área. Sobe o zagueiro para fazer o corte. A bola tá sobrando do lado esquerdo por ali com o Giovanni Augusto. Já faz o domínio mais uma vez, marcação encosta para cima dele. Ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se ajeita. Ninguém chega por ali. Ele tenta a devolução na área. Por baixo o corte é feito. Chega o Neto, dá um bicão na bola, joga no campo de ataque. Torcida começa a pegar no pé do Giovanni Augusto, hein? É isso. Torcida começa a pegar no pé do Giovanni Augusto. Vem Júlio César com ela, faz de domínio. Lado esquerdo, ele carrega na perna direita, faz a inversão de jogada lá do outro lado. Quem chega é o Lucas Ramon, já domina, adiantando a bola lá no campo de ataque. Faz de domínio, joga com o Ronald. Marcação encosta pra cima dele, tenta a finta, vai na linha de fundo, escapa bem da marcação. Chegou de novo, tentou fintar de novo. Aí a torcida vai à loucura, né? Quando era pra fazer o cruzamento, ele tenta outra finta. Aí não dá, né? Aí não dá. Mas a torcida pega no pé do Giovanni Augusto. E não é dele, né, Cabelo? Não é dele, né? Tem que cruzar. Na verdade, eu não sei o que é dele, né? Acho que nem ele sabe. Toca a bola mais uma vez, Giovanni Augusto ali pelo lado esquerdo, já faz de domínio. Rola a bola, lado esquerdo com o Matheus Pereira. Marcação tá longe, ele vem caminhando com a bola, devolve do Giovanni Augusto. Levanta a cabeça pro passe, é feito, lançamento lá na área. Passa por todo mundo, vai pra fora. E a torcida vai. Vai o lançamento do camisa 10 da equipe do Guarani. A vai, acontece, o torcedor começa a pegar no pé, Gabi. E é o seguinte, Cabela, você não tem mais o índice, você tem só dois homens no meio campo, Rodrigo Andrade e o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto não faz uma boa partida, então o que o Guarani precisa fazer agora? Você tem dois atletas que entraram recentemente pelo lado direito, Lucas Ramon e Ronald, que estão inteiros, que estão com fôlego, precisa explorá-los mais. E você tem um Júlio César que entrou bem no segundo tempo, então precisa chamar o jogo. O Júlio César tem essa característica, ele pega a bola e ele finaliza de longa distância. Precisa explorar isso também. Então a jogada do Guarani é mais pelas pontas. Não necessariamente você precisa ficar cruzando bola na área para consagrar os zagueiros da equipe do Operário. Mais uma alternativa é o cruzamento, porque você tem o Lucão do break, mas não só isso. Você pode utilizar o drible, ir até a linha de fundo e invadir a área e depois tocar para trás. Você tem uma série de jogadas que podem ser feitas através das pontas. Então, Júlio César, Ronald e Lucas Ramon precisam ser mais acionados e chamar a responsabilidade nesses últimos 15 minutos. Muito bem, daqui a pouquinho confirmação da substituição, porque agora nós vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol CBN Campinas. 32 passados deste segundo tempo de bola rolando. Placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Operário. 1 para a equipe do Operário, Rafael Pio. Guarani lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, 9 pontos ganhos, chegando ao 11º jogo. Próximo compromisso do Bugre, domingo às 11 da manhã contra o Novo Horizontino, fora de casa. Futebol Globo CBN. Pintou cruzamento na área, Lucas Ramon de cabeça, pega Vanderlei. Bota ordem na casa do Guarani, Léo Toninho. É, ali o camisa 19 chegando, o Lucas Ramon entrou muito bem, cabeceou, é que talvez ele se assustou com a liberdade que ele tinha ali, o goleirão Vanderlei começou ali a espalmar de uma forma até um tanto ali estranha, mas ficou com a bola aliviando o perigo, daqui a pouquinho tem mudanças pelos lados do Operário, viu, Cabelo? Então vamos lá, confirmando a mudança no Operário. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. O Operário mudou, saiu camisa 8, ali o Fernando Neto, 8, Fernando Neto deixou o gramado, entrou o 18, Tomás Bastos pelos lados do Operário. Toca a bola, Guarani. Guarani joga no meio campo da equipe do Operário, mas não consegue uma finalização ali que leve perigo para a meta do Vanderlei. Hernando faz domínio em cima da linha divisória do campo, rola a bola do lado com o Castan. Vem com ela o Castan. Leandro Castan bota no campo de ataque, lançamento ali pelo meio. Lucão briga pela bola, ganha a dividida, fica com ela, faz a fita. Escapou de 2, marcador bateu de longe para fora do gol.
aplaudido pelo torcedor do Guarani presente aqui no Brinco de Ouro, Léo Toninho. Se não vai no toque, vai no chute. Arriscou ali de fora da grande área, a torcida gosta pelo menos de alguma ação mais ofensiva. E ainda continuaria enrolando bastante. O juizão ali, o Maguielson Lima Barbosa de Brasília, só fala vamos logo. Não é muito enérgico não, viu, Cabela? Deu pra perceber. Thailand jogando, a equipe do Operário vem pro campo de ataque, lançamento feito, o Hernando escora de cabeça, ela sobra com o Rodrigo Andrade. Tem a marcação pra cima dele, ali do Tomás. Bola vai pra fora, último toque do jogador do Operário, o arremesso é manual pra equipe do Guarani, não, tá dando a falta que favorece a equipe do Guarani. Vai todo mundo lá pra área, 34 minutos e 40 deste segundo tempo, Giovanni Augusto vai na cobrança. Todo mundo na área, todo mundo lá dentro, vai lá Guarani, vai Bugrão! Vai, Bugrão, pra cima do fantasma. Giovanni Augusto na cobrança, levantamento na área. Sobe a zaga para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Matheus Pereira, recua. Para começar de novo com o Rodrigo Andrade. Levanta a cabeça, rola a bola lá pela direita com o Giovanni Augusto. Encosta Silvinho para cima dele. Ele botou pro Ronald correr lá na ponta direita. O Ronald bota a velocidade, vai na linha de fundo, prepara o cruzamento. Foi prensado, volta com o Lucas Ramon, cruzamento na área. Subiu o Hernando, fez o cabeceio. A bola tá viva lá no meio. Vem Renier para fazer o corte. O Guarani se mantém no ataque. A finta é feita, bola no chão. Levou vantagem. O árbitro deu vantagem para o Guarani. Júlio César recebeu do lado esquerdo, preparou o cruzamento, jogou na grande área, sobe de cabeça o desvio. Vanderlei bota para fora! Espalma o goleiro, bota a bola pra fora. Tá dando impedimento no ataque da equipe do Guarani, é isso, Léo Toninho? Exatamente, tinha ali não só o Giovanni Augusto, mas também tinha o Lucas Ramon, impedimento anotado ali a favor da equipe do Operário, mas mais uma vez uma grande defesa ali do Vanderlei, fica caído ali o camisa meia dúzia, o Fabiano, impedimento anotado, falta, posse de bola a favor do Operário. Fala, Gabi. Não ligou. Ainda não. Pois é. Vai se ajeitando aí. A gente já vai falar de novo. Tá jogando a equipe do Operário. A equipe do Operário vai tocando a bola. Rola a bola ali pela direita. Vem pro campo de ataque. Lançamento feito. A bola vai saindo. Corre em cima da linha. O Cassiano não deixa sair. Vamos tentar agora? Agora sim, ok. Desde a expulsão do Diogo Matheus... Ih, sai jogando errado. Tomás faz o domínio. Tenta a finta. Fica pedindo uma falta. O árbitro diz que não foi nada. Segue o jogo, segura aí, Gabi. Segura aí que vem Guarani. Lançamento feito no campo de ataque. Chegou lá no lado esquerdo o Ronald. Subiu a bandeira. Tá valendo nada disso. O impedimento tá marcado já no ataque do Guarani. Tá valendo não. O árbitro não olha pro bandeira. Bandeira fica com a bandeira levantada lá. Vai, Gabi. Tá parado o jogo. Desde a expulsão do Diogo Matheus, o Operário chegou uma vez só no ataque. Numa falta perigosa. É verdade que a bola explodiu na trave. Então... dá pro Guarani conquistar esse um pontinho, dá para tentar conquistar esse empate, precisa pressionar mais o Operário. O Operário tá acomodado na partida, tá satisfeito com esse 1-0, sabe que tem um jogador a mais, sabe que tem uma equipe mais organizada. Agora, é lógico que o técnico Claudinei Oliveira percebeu isso que eu tô falando, vai mexer de baseada, 3 atletas para renovar, para puxar contra-ataque, mas nos últimos minutos tem como o Guarani fazer uma blitz, continuar cruzando, de cabeça já ganhou 2, Júlio César com o Ronald, se pressionar o Guarani tem chance sim de conquistar esse 1 ponto em casa. Muito bem, tá mexendo de novo ali a equipe do Operário, daqui a pouquinho o Léo Toninho confirma que são 3 trocas ali na equipe do Operário. Enquanto isso, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tá aí, portanto, o Alemão também tá indo embora. O zagueiro Alemão tá indo embora. O Silvinho já foi embora. Daqui a pouquinho o Paulo Sérgio também, que parece que saiu, né? Paulo Sérgio também foi embora, Paulo Sérgio. São as 3 baixas ou saídas da equipe do Operário. Daqui a pouquinho o Léo Toninho confirma as substituições pra gente aqui, que tá acompanhando, pra todos que estão acompanhando a CBN Campinas. O árbitro tá mandando voltar lá atrás, a cobrança de falta lá atrás. Começa a cera, né? Tá 1-0, tá ganhando 1 a menos. Vamos lá então, substituição na equipe do Operário. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Olha, o Operário veio pro campo de ataque, a batida! Gol! Operário! Do Operário!
O Tomás, a 38 minutos deste segundo tempo, a batida de fora da área de perna canhota. Canto esquerdo alto do Kozlinski. A bola estufa a rede. Faz 2-0 o Fantasma para cima do Bugre. Aqui no Brinco de Ouro. Momento que a torcida já começa a deixar as dependências do Brinco de Ouro, Léo Toninho. Exatamente, mais uma bobeada da zaga do Guarani. Com um jogador a menos é um pouco mais complicada. A torcida já deixa aqui o Brinco de Ouro, gritando muito vergonha, vergonha, vergonha. Mas o certo é que o Operário acaba de fazer 2-0 no Brinco de Ouro. Chegou com uma proposta de pelo menos levar um pontinho lá para o Paraná, mas começa a ampliar o placar. Agora Guarani 0, Operário 2. Tá 2-0 pro Operário, amplia o placar a 38 minutos deste segundo tempo. Rola a bola, o Bugrão vem pro campo de ataque, Lucas Ramon mantendo a bola lá na ponta direita, a bola vai para fora, escanteio. Último toque do jogador do Operário, escanteio que favorece a equipe do Bugrão. Rapidamente, quem entrou é na equipe do Operário, Léo? 3 mudanças, viu, Cabela? Vamos ver se daqui. Saiu 4 alemão, entrou 22 o Felipe, daqui a pouquinho completo. Escanteio cobrado, levantamento na área, sobe a zaga do Operário para fazer o corte, sai com ela o Arnaldo, puxando velocidade, a equipe do Operário já bota lá no campo de ataque, lá do lado esquerdo, o Saraiva com ela, já faz o domínio, encara a marcação do Ronald, ajeitou de um lado, de outro, rola a bola com o Tomás ali pelo meio, marcação pra cima dele, epa! Chegou cometendo uma falta um pouquinho mais dura ali, agora sim, Léo, vai lá. Maravilha, então confirmando de novo, saiu 4 alemão, entrou 22 Felipe, saiu 11 Silvinho para a entrada do 17 Saraiva e saiu também o 9, o Paulo Sérgio, para a entrada do 19 Júnior. Muito bem. Júnior, tá aí as substituições, Gabi. Eu tinha acabado de falar, né, que o Guarani tinha a possibilidade de conquistar o empate, que estava pressionando, que estava bem, que estava uma partida segura por parte do Operário. Ó o Lucão. Ó o Lucão do break, vem pra área, faz a finta, carrega no meio, fez a batida. Ele nem passou, nem bateu pro gol, ele deu um bico na bola, foi longe do gol, o torcedor que tava, vai Lucão, vai Lucão. Não vai, Lucão, não vai, Lucão. Antes do Léo, fala, Gabi, completo. E aí estava satisfeito com o placar o Operário, desde a expulsão tinha chegado apenas uma vez. O Claudinei Oliveira, treinador que subiu com o Avaí na última temporada, ele mexeu na equipe. Então ele colocou o Tomás Bastos, que tinha um chute de fora da área, ele colocou o Felipe Saraiva e ele colocou o Felipe Garcia. E aí na primeira jogada do Tomás Bastos, pegou o meio campo do Guarani desconfigurado e acertou um belo chute, 2-0. E agora uma partida ainda mais tranquila por parte do Operário com esses 2-0. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Vem Operário para o campo de ataque, o Tomás, autor do segundo gol, já rola a bola lá pela esquerda com Saraiva, encosta a marcação do Lucas Ramon, Saraiva faz a finta, puxa pelo meio, fez a fila, carregou, chegou na linha de fundo, devolve mais atrás a bola, começa de novo com o Tomás, Tomás toca no Fabiano, Fabiano vai procurando alguém para fazer o passe, vai tocando a equipe do Operário, vai botando o Guarani na roda nesse momento do jogo, passa a bola como quer, joga como quer, sobra de bola ali pelo meio, preparou a batida, gol! Do Operário! Giovani! A 42 minutos deste segundo tempo, o Giovani amplia o placar aqui no Brinco de Ouro. Faz o terceiro gol do Fantasma para cima do Guarani. E a torcida vai à loucura, Léo Toninho. E foi como pôde, né? Foi ali o Operário tocando, teve até ali um toque de calcanhar no meio do caminho, a bola sobrou pro camisa 21, Giovanni Pavani. Ele na frente ali, acabou batendo ali de canhota, colocou a bola no ângulo direito do goleirão Kozlinski, nada pode fazer, correu pra bola, pra insatisfação geral da torcida aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Amplia o Operário, agora Guarani 0, Operário 3. A vaia da torcida, o Guarani vai sendo goleado, 3-0 aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Muitas vaias, e essa vaia é pro Giovanni Augusto, que está deixando o campo lá, o camisa 10 da equipe do Guarani, deixou o campo, vaiado pela torcida bugrina, presente aqui no Brinco de Ouro da Princesa, confirmando a substituição no Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a equipe do Guarani, realmente saiu muito vaiado. Camisa número 10, Giovanni Augusto. 10, Giovanni Augusto deixou gramado e entrou 96 Silas.
Tá aí, portanto, o Silas em campo no lugar do Giovanni Augusto. Torcedor tá pé da vida com o time do Guarani. Vai perdendo o jogo, sai jogando a equipe do Operário. Vem Silas por baixo, rasga do bico da bola, mas o jogo tá parado. Tem uma falta anotada em cima do Saraiva. Lá pela esquerda, campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola recuada, começa o Vanderlei. Guarani fica de longe, acompanhando o Operário tocar a bola. 44 minutos e meio, 3-0, o Operário tá ganhando. Olha, Gabriel, que vou falar para você, nem o mais pessimista de todos esperaria um placar de 3-0 para a equipe do Operário nessa noite aqui no Brinco. Olé! E da forma como foi construída, né, Cabela? Porque teve um pênalti perdido, teve uma expulsão. Então a forma como o Operário construiu essa vitória foi com autoridade, com requintes de crueldade, né? Porque o pênalti perdido pelo Giovanni Augusto, se faz no comecinho do segundo tempo aquele 1-1, muda a partida, não consegue fazer, vem uma expulsão, vem as alterações e aí o Operário consegue fazer os 2 gols. Então é uma equipe que a gente já chamava atenção que era organizada, que estava jogando muito bem, mas os 3-0 expõe, né, a fase ruim que vive a equipe bugrina. Chamou Léo. A torcida já gritando olé para todo o passe do Operário e vaias quando o jogador do Guarani toca na bola. Pois é, teve um cartãozinho amarelo aí. Tem um cartãozinho amarelo aí da equipe do Guarani. Me parece que foi o Júlio César. Daqui a pouco o Léo confirma se foi o Júlio César. Ricardinho tá caído ali, vai se levantando. É falta que favorece a equipe do Operário no campo defensivo. 3-0, o Fantasma tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. Fantasma chegando a 15 pontos. Tá dando um passo importantíssimo o Fantasma ali na classificação desta Série B do Campeonato Brasileiro. E o Guarani vai se afundando ainda mais na zona de rebaixamento. Arnaldo recebe a bola, toca, faz o passe pela direita com o Felipe. Felipe devolve no campo defensivo, vai tocando a bola o Giovanni. O passe é feito lá atrás com o Thales, domina, recua com o Vanderlei. Vai pra cima ali o Vanderlei, colocando o break, devolve no Thales. O Thales abre pela direita com o Felipe. Torcida do Guarani grita, olé, para a equipe do Operário que vai tocando a bola. Lançamento feito do campo de ataque, o Arnaldo deixa a bola passar, quem chega é o Castan. Castan fez o passe errado, sobra de bola mais uma vez ali pelo meio com o Silas. Silas conserta, já toca na bola lá pela direita. Lucas Ramon sai trabalhando para a equipe do Bugre, vem para o campo de ataque, aí do gramado é falta. E cartão amarelo, outro cartão do jogo ali. Eu acho que dessa vez foi o 17, o Saraiva, Léo Toninho. Exatamente, de longe, camisa 17 da equipe do Operário, recebe o cartão amarelo. O Saraiva não estava pendurado, fica à disposição diante do Bahia. Lembrando que o Guarani, o próximo adversário, diante do Novo Horizontino, domingão às 11 da manhã. 46:50, finalzinho de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Trabalha a equipe do Bugre, vem para o campo de ataque. Lançamento feito lá pela direita com Ronald. Recebeu do Bidu, bota na linha de fundo. O Lucas Ramon, cruzamento na área. Ricardinho, de cabeça, bola volta com o Lucas Ramon, que ajeita no peito, coloca no gramado, passou errado. Deu de graça para o Operário, sai trabalhando com o Saraiva, bota no ataque lá pela esquerda. Giovanni, chega o Hernando por baixo, joga em cima do Giovanni, bola para fora. Manual pro Bugre, tem pressa. Rodrigo Andrade na cobrança, já fez o lançamento lá pela direita. Chega Ronald, briga pela bola, desvio é feito, bola para fora. É outro manual que favorece a equipe do Guarani, que vai se ajeitando no campo de ataque, vai tentando chegar mais uma vez ali. 0 pro Guarani, 3 para a equipe do Operário, vai ganhando o jogo. Lançamento feito, vem ali pelo meio, o Silas de cabeça ajeitou pelo lado esquerdo. Matheus Pereira preparou o chute, preferiu o passe para Júlio César, carregou, preparou, bateu, explodiu em cima da zaga. Bola em velocidade, vem Operário pro campo de ataque. Castan caiu, recebe falta, o árbitro tá parando o jogo, anotando a falta. É falta que favorece o Guarani, pra sorte do Bugre, viu, Léo Toninho? Pra sorte do Bugre, mais uma vez falta no setor defensivo. A torcida vai a final de segundo tempo. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro do Operário. 3-0 pra cima do Guarani. Acompanhando aí ao fundo o protesto do torcedor do Guarani, o protesto da torcida organizada, que fica bem aqui, a nossa abaixo, né? Hoje está aqui abaixo, um pouco acima no tobogã, lá do outro lado das sociais. O torcedor já está lá na grade, esperando os jogadores na boca do túnel ali. Fala, Léo. Castan passou, não quis falar. Também o Hernando, de cabeça bem baixa. Jogadores do Guarani talvez não querendo complicar Será que alguém vai falar hoje? Então, tem essa torcida chiando bastante aqui, né, atrás da gente. Ó, vem chegando ali também o Ronaldo Andrade. Vamos ver se a gente fala com o Ronaldo Andrade, camisa de número 32.
Jogadores deixando aqui o gramado e Tá olha cabisbaixo, a Rodrigo Andrade, hein? inflamada aqui atrás. Também não poupou ali pro Chamusca, né, que cumprimenta ali os jogadores, o camisa número 10 também. Jogadores desse ano realmente não quiseram falar com a gente não. Rodrigo Andrade foi chamado aqui, mais um jogador do Guarani que não deixou o gramado. E os jogadores não saem também ali do gramado, né? A gente nota tanto os jogadores do Operário quanto também do Guarani. Giovanni Augusto ali cumprimenta, tem o Rafael Martins falando também ali com o Fabiano, jogadores conversando mais dentro do gramado. Não sei se para esperar um pouquinho da torcida ir embora. Certo é que a gente aqui na expectativa tentando pegar algum jogador, viu, Cabela? Olha, o Lucão parece que tá chorando ali no meio campo, viu? Não sei se é encenação ou não, mas ele tá ali com a camisa no rosto ali, ó. Teve um jogador que da reserva ali da equipe do Guarani, veio conversar com o Lucão. Vai deixando o gramado agora, lentamente ali, os outros jogadores também. Vamos ver se o Lucas Ramon fala aqui com a Vai gente. lá. Lucas também pediu a gentileza de não falar. Vamos ver se o Júlio César fala com a gente um pouquinho. Mais uma vez, jogador do Guarani deixando ali o gramado. Venuto também, realmente jogadores não querem deixar. Vamos ver o Matheus. Matheus, rapidinho, Matheus, por gentileza. Matheus realmente preferiu mais uma vez não falar. Vamos ver se o Kozlinski fala. Jogador experiente. Kozlinski passou também. Jogadores deixando aqui o gramado. O Iago, o Ronald também. O Giovanni falando, capitão do time. Giovanni, como explicar esse momento do Guarani? Dá sim, erro meu. Esses 3 pontos aí pode colocar na minha culpa. Fui infeliz no pênalti, tive a oportunidade. Não converti e a gente acabou tomando mais 2 gols, então assumo a responsabilidade toda minha, não tem problema nenhum, futebol é isso aí e agora é ver o que a gente fez de errado, porque a gente não precisa e nem devemos estar nessa situação pelo time que a gente tem, pelo grupo que a gente tem. Mas eu queria também falar outra coisa, que a diretoria, treinador, presidente não tem nada a ver, simplesmente chegou a hora de nós jogadores assumirmos a responsabilidade, que só a gente que está em campo que vai tirar o Guarani dessa situação. Aí o Giovanni Augusto praticamente uma declaração, né? O único jogador a falar que foi o capitão do time, não sei se foi algum alinhamento aqui no gramado, os jogadores até foram assim, simpáticos com a gente, falou, eu não quero falar agora, algo nesse sentido, desceu. Giovanni logo já veio aqui para falar com a equipe aqui de jornalismo, assumiu a bronca, até ia perguntar para ele se estava na hora de uma mudança tática, alguma coisa assim, mas praticamente deu uma declaração e já desceu pro vestiário, a torcida bem inflamada aqui, mas todos os jogadores, e como você mesmo falou, o Lucão do Break saiu chorando, não sei se recebeu uma pancada ou pelo momento do Guarani, ou por não ter conseguido colocar a bola no fundo das redes, mas jogadores desceram rápido, viu? Pode ser que essa conversa aqui embaixo seja uma conversa um pouco mais acalorada, um desânimo muito grande para os jogadores do Guarani. Por pensarmos aí que estamos na 11ª rodada, a última colocação, eu acho que tem que procurar força, se unir aí que tem aí no restante de campeonato. Se tá difícil, não pode entregar os pontos logo agora, viu, Cabela? Pois é, que situação, né? O torcedor aperta, o torcedor reclama, o torcedor protesta, com razão, né? A reclamação verbal, a gente sabe, vale, não pode ultrapassar o limite também, mas o torcedor tá pé da vida, né? Porque o Guarani é lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, teve 2 jogos em casa, um contra o Vila Nova, estava ganhando até os 49 do segundo tempo, uma falha individual acabou fazendo com que o Vila Nova empatasse aquele jogo, semana passada. Aí tinha o segundo jogo, que era contra o Operário, que era um pouquinho, teoricamente, mais difícil, né? E realmente foi. E o Guarani apanhou de 3-0. E agora pega um Novo Horizontino, que vem, de certa forma, bem. Do jeito que começou o ano no Campeonato Paulista, vem bem na Série B do Campeonato Brasileiro. E vai pegar o Novo Horizontino jogando lá em Novo Horizonte. Complicado jogar lá, hein? Muito difícil. Mas quem sabe, né, Gabi? Que é devido a essa... de frente com essa dificuldade que vem aí um trabalho diferente e quem sabe o início de uma recuperação do Guarani, né? Um confronto paulista, né? No próximo conhecido, domingo, né? pela manhã, conhecido, já se enfrentaram no Campeonato Paulista, agora é um outro duelo, né? Diferente na Série B. Precisa juntar os cacos, né, Cabela? Não tem outra alternativa. Já tá na lanterna, você vem de uma derrota pesada em casa por 3-0, um empate sofrido com um gol no último minuto contra o Vila Nova, então os 2 jogos no Brinco de Ouro, um saldo muito ruim,
já não vinha de boas atuações, aí tem a demissão do técnico Daniel Paulista, o Benhur que não consegue vitória, vem o Marcelo Chamusca, a equipe não consegue boas atuações e agora não consegue resultado também, então 11 rodadas e apenas uma vitória. Tem muito que conversar sobre essa equipe do Guarani e o que está acontecendo para ela não conseguir os 3 pontos. Muito bem, daqui a pouquinho toda a repercussão dessa vitória do Operário, derrota do Guarani aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Parece que tem alguma confusão ali no gramado, algum bate-boca ali, tem algumas pessoas ali batendo boca no gramado ali. Daqui a pouco, se o Léo Toninho estiver por ainda aí, dá uma posição aí dentro do Central da Bola, porque tá chegando Rafael Pio e o Central da Bola aqui na CBN Campinas. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, 57 minutinhos, fim de jogo, fim de papo, mais uma derrota para o Guarani, 2-0. O Operário afunda ainda mais o Bugre na tabela de classificação. Nesse momento, o Guarani, lanterna da competição, 11 jogos, apenas 9 pontos conquistados. Eu estou aqui na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro da Princesa e até desci da cabine um pouquinho antes do jogo terminar. O teu ouvinte da CBN deve estar achando até diferente, estranho o som, né, em relação ao que a gente vinha trazendo durante a jornada, mas estou saindo, inclusive, aqui da cabine, estou chegando no portão principal do Estádio Brinco de Ouro nesse momento, onde você vai conseguir ouvir ao fundo torcedor do Guarani, por enquanto, no batuque, e a gente espera, né, que continue apenas assim, apenas no batuque, no protesto, só com cânticos e não aquilo que nós já vimos, né, em outros momentos. O torcedor do Guarani, muitos deles a gente nem consegue chamar de torcedor quando parte para violência, quando parte para agressão, mas sem dúvida nenhuma o clima é muito tenso, o clima é muito pesado nesse momento. Michel Alves e também o presidente são 2 alvos dos torcedores do Guarani. Mas enfim, a gente vai falar muito mais sobre isso. Agora, torcida cantando eu sou bugrino e estou cansado de sofrer. Mas a gente vai analisar tudo isso e muito mais. E aliás, aqui da sala de imprensa já recebi a informação, e daqui a pouco o Léo Toninho chega por aqui, de que o presidente Ricardo Moisés deve dar uma declaração, hein? Atenção, presidente Ricardo Moisés deve dar uma satisfação, uma declaração para o torcedor daqui a pouco, e você vai ouvir aqui na CBN Campinas, porque agora nós vamos eleger o craque do jogo. Oferecimento Garden Pisos, pisos laminados e vinílicos. Começando pelo narrador, pelo comandante da partida, Carlos Cabela. Cabelinha. Difícil eleger, hein, Cabelinha? Bota difícil nisso, hein? Eu vou ter que eleger o cara do Operário, né? Pra mim, Fernando Neto, o grande jogador aqui meio campo da equipe do Operário. Fez o gol, primeiro gol, aliás, fez o passe do primeiro gol e jogou muito ali no meio campo, ao lado do Ricardinho. Uma menção honrosa, como gosta de dizer o Gabi Castro, né, pro Ricardinho. E pra mim, Fernando Neto. Do lado do Guarani, eu acho que pela luta, pela briga e pela, talvez, aí dizendo até uma empatia com a torcida, o Lucão do Break, que brigou algumas vezes, fez algumas jogadas ali, que tentou, que brigou, mas a gente sabe que sozinho ninguém faz nada, né? E o conjunto não tá legal. Do lado do Guarani, Lucão do Break, mas o craque mesmo, o Fernando Neto. Fernando Neto, segundo Carlos Cabela, o craque do jogo. Valeu, Cabelinha. Até o fim de semana, boa viagem de volta para Americana. E te digo uma coisa, vai com cuidado, vai com tranquilidade, porque protestos acontecem. Torcedor do lado do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a gente torce, como eu já disse, para que fique apenas no protesto verbal, não passe disso. Vai com cuidado. Cabelinha, boa noite, parabéns pela transmissão. Muito obrigado, Pio, um grande abraço a todos, bom final de jornada a todos vocês e até amanhã, 11h30 da manhã, na primeira edição do CBN Esportes. Até lá.
Valeu, esse Carlos Cabela comandou a derrota do Guarani diante do Operário, 2-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Léo Tonin já está aqui na sala de imprensa, aqui ao meu lado, e vai votar também para ele quem foi o craque do jogo, a derrota do Bugre no Brinco, Léo. Pio, eu voto no Vanderlei, viu? Defendeu o pênalti, foi um dos destaques. Talvez se não fosse aquela defesa, um empate do Guarani no jogo poderia ter mudado. Vanderlei, goleirão da equipe do Operário. Belo voto de Léo Tonin, lembrou muito bem, talvez naquele momento pudesse ter mudado a cara da partida, o rumo da partida. Vanderlei para o Léo, goleiro do Operário, o craque do jogo. O Carlos Rodrigues acaba de confirmar aqui nesse momento na sala de imprensa de que o presidente Ricardo Moisés vai dar uma declaração. Deixa eu até perguntar ao vivo aqui para Carlão, existe confirmação de que Chamusca vem também ou a princípio sim? A princípio sim, Marcelo Chamusca também deve vir conceder entrevista coletiva, mas o presidente Ricardo Moisés vai vir dar uma declaração também para o torcedor do Guarani. Gabi Castro, um voto do Carlos Cabela, um voto do Léo Tonin. E aí, você desempata essa parada, vai votar em um terceiro nome, aí você tem peso 2. Qual que é o seu voto no craque do jogo, Gabi? Eu vou desempatar sim, Pio. Primeiro, menção honrosa pro Lucão do Break também. No pior momento do Guarani na partida, ele conseguia finalizar, ele tinha uma responsabilidade com 2, 3 finalizações de fora da área. Claro que é muito pouco, mas pelo cenário que a gente teve, Guarani com a menos atrás do marcador, foi o que tentou. Do lado do Operário, muitas menções. Vanderlei, que goleiro que é. A gente já tinha chamado a atenção no primeiro tempo, né, para a história do Vanderlei no futebol, no Santos, no Vasco, em outras equipes também que ele foi muito bem. Menção honrosa para o Ricardinho no meio-campo. Silvinho, atacante, também correu uma barbaridade. Tomás Bastos, que entrou, tem esse chute de fora da área que é muito importante. Mas eu tô com o Cabela. Fernando Neto, pra mim, craque do jogo, comandou o meio-campo. Em determinado momento, o Cabela, quando ele fala aluga o meio-campo, é porque ele joga com a bola, joga sem a bola também na marcação. Então, mesmo no segundo tempo, quando o Operário não tinha essa posse de bola, preenchia o espaço, ajudou a puxar contra-ataque. Então, Fernando Neto é o craque do jogo de Operário 3, Guarani 0. Fernando Neto, eleito pela equipe da CBN Campinas, o craque do jogo. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambiente. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Operário. O programa Dignidade Íntima distribui absorventes para as alunas da rede estadual. O SOS Mulher protege as mulheres vítimas de violência doméstica. O Creche Escola garante tranquilidade para mais de 30 mil mães paulistas. Sou Janaína Balares. Quanto mais a gente participar da política, mais programas para as mulheres vão existir. É por acreditar nesses projetos que as mulheres do União Brasil apoiam o novo governador Rodrigo Garcia. Se é bom para as mulheres, é bom para São Paulo. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatlética.com.br. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Operário. Apresentação: Rafael Pio. 10 da noite, mais 8 minutinhos, fim de papo, fim de jogo. O Guarani segue na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Léo Tonin, já o Carlos Rodrigues, assessor de imprensa, trouxe a informação de que o presidente, e confirmou a informação de que o presidente Ricardo Moisés vai, não se sabe se conceder uma entrevista coletiva ou apenas dar uma declaração, né, se posicionar nesse momento, até para o torcedor do Guarani, mas o certo é que o presidente, até antes do Marcelo Chamusca, vem até a sala de imprensa, né, Léo? Exatamente, Pio. A gente ainda fica a confirmar se o próprio treinador do Guarani vem para falar algumas coisas, fazer alguma análise da partida e tudo mais, mas o certo é que, por hora, o presidente vai fazer uma declaração, né, no primeiro momento, e a gente aguarda também uma posição do técnico do Guarani. Lembrando que o Guarani acabou perdendo em casa, com muitos protestos aí da torcida, protestos esses até do lado de fora do estádio Brinco de Ouro da Princesa, nos arredores, muitos realmente protestos, cânticos, a torcida bem chateada com o momento do clube, por isso o presidente se sentiu no direito de vir aqui também falar alguma coisa. A gente fica aqui na expectativa se vai ser aberto a perguntas e também se o próprio técnico do Guarani vem para responder talvez possíveis perguntas aqui dos jornalistas. É uma situação realmente muito complicada do Guarani, né, Gabi Castro? E talvez para o torcedor, aliás, um torcedor que saiu do estádio Brinco de Ouro usando ou talvez direcionando aí, né, os seus protestos, obviamente ao time, mas muito para o presidente e também para o Michel Alves, talvez seja uma decisão acertada nesse momento o presidente vir até a sala de imprensa para se pronunciar, não para nós, mas obviamente para o torcedor do Guarani, né, Gabi? Sem sombra de dúvidas, né? As últimas atuações do Guarani foram bastante contestadas, e aí quando você tem uma equipe que já está na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, que não vem jogando bem, você já começa a contestar o elenco, aí você já começa a contestar quem monta o elenco, quem contrata, quem monta esse elenco. Então, claro, chega na 11ª rodada, troca de treinador. Eu acho que o Marcelo Chamusca, ele precisa da entrevista coletiva, ele precisa justificar algumas alterações que ele fez durante a partida, ou alguns atletas que começaram a partida, então é necessária essa explicação, mas claro, o comandante máximo ele precisa aparecer. Então o Ricardo Moisés, como o presidente e como o assessor de imprensa já confirmou, vem para dar a declaração e vem para explicar esse momento do Guarani tão ruim, porque a gente fica tocando nessa tecla de que o Guarani não tem time para estar na zona de rebaixamento, para estar na lanterna, mas é a posição que tá e é a posição que o Guarani não consegue sair. Então é
é preciso vir a diretoria e neste comando máximo do Ricardo Moisés vir a público para falar sobre o trabalho que está sendo feito de respaldo, de confiança para tentar tirar o Guarani dessa situação. Dentro de campo a gente sabe que a situação não tá boa, então a gente quer saber de fora do campo o que o Ricardo Moisés tem feito para poder tirar o Guarani dessa situação. Então é importante ter uma unidade só, né? De presidência, de diretoria, com comissão técnica, com os atletas. O Giovanni Augusto deu uma declaração importante para o Léo Tonin na saída do gramado, isentando a presidência, isentando essa atual comissão técnica e chamando a responsabilidade para os próprios atletas. Foi declaração do Giovanni Augusto. Ele disse, não tem presidência, não tem comissão técnica. Nós, jogadores, precisamos tirar o Guarani dessa situação. Então, a partir do momento que o capitão da equipe, que o próprio atleta exime de culpa algo que a torcida está reclamando, ele chama a responsabilidade ainda mais para os próprios atletas. Então, eles vão ter que dar conta do recado e já tem um duelo paulista no próximo domingo, 11 horas da manhã, contra o Novo Horizontino. Então, quero ver o que o Ricardo Moisés tem para dizer, a entrevista coletiva do Marcelo Chamusca e depois a gente repercute o Giovanni Augusto chamando a responsabilidade para o próprio elenco tirar o Guarani dessa situação, Pio. O Gabi, e longe aqui de querer fazer ou trazer qualquer polêmica, mas é algo que a gente precisa pensar e precisa perguntar para o comentarista antes da chegada do presidente Ricardo Moisés. Acho que nenhuma possibilidade de o Ricardo chegar à sala de imprensa para dizer que o trabalho do Marcelo Chamusca não terá continuidade. Acho que isso não dá para passar pela cabeça. Acho que é mais um posicionamento da diretoria para o torcedor, né, Gabi? Não faria qualquer sentido, né? Essa demissão do técnico Marcelo Chamusca após 3 rodadas. A gente sabe que não é o início esperado, né? A gente estava aguardando que com a saída do Daniel Paulista a equipe conseguisse reagir, já que se tinha problema interno, não com o treinador, com os jogadores, enfim. Mas determinaram pela saída do Daniel Paulista na véspera de um derby e desde então a equipe não venceu. Então acho que o Ricardo Moisés vem nesse sentido para explicar tudo que está acontecendo deste lado de fora e chamar a responsabilidade como o presidente do clube, até porque a situação ela vai ficando cada vez mais insustentável, né? A pressão da torcida cada vez maior, o público infelizmente não consegue comparecer no Brinco de Ouro, não tem tanto atrativo, a gente queria ver aqui hoje 5, 6 mil, mas como que a gente vai querer esse público no Brinco de Ouro nessa situação, dentro de campo, os atletas que precisam dar resposta para você trazer esse público de volta, para você poder trazer esse torcedor, para que ele venha aqui ao estádio Brinco de Ouro e consiga apoiar essa equipe. Então a gente está num cenário muito distante disso acontecer, então por isso que é importante este respaldo acontecer da presidência, da diretoria, para ganhar confiança novamente, e aí passo a passo os jogadores adquirirem a confiança novamente, para a equipe vencer e esse torcedor voltar ao estádio Brinco de Ouro. Bom, deixa eu até dar um relato, né? Estou aqui do lado de fora da sala de imprensa, até questionar o Léo Tonin também, em relação à tranquilidade nesse momento aqui do lado de fora. A gente ainda ouve, né, Léo, alguns protestos e alguns torcedores nos arredores do estádio Brinco de Ouro, mas até a Polícia Militar já fazendo aquela varredura para tirar todo mundo aqui do entorno do Brinco, para que seja feita a proteção dos atletas e principalmente de comissão técnica e pessoas que trabalham no Brinco, porque dá para observar aqui, Léo, que inclusive no portão principal, as pessoas que estão querendo sair por aqui, que são funcionários, eles sequer estão conseguindo sair por enquanto, né, Léo? Exatamente, tem um cerco aqui feito, né, até o que eu acho que os jogadores fizeram, seguraram um pouquinho também aquele ímpeto na saída, até muitos jogadores, praticamente nenhum, né, só o Giovanni Augusto falou com a gente, mas bem na hora, a torcida já estava deixando, antes mesmo do apito final, na hora que o Operário fez o 3º gol, mas naquele momento teve sim um burburinho, teve sim algum certo protesto, um certo cântico do lado de fora, já com uma certa proteção também do policiamento militar, já cercar a área, principalmente como o Pio falou, tanto a saída quanto a entrada. Então os próprios funcionários aqui perto do queijo, né, da área administrativa do Guarani, eles precisam fazer como se fosse um retorno para sair quase na entrada principal, para aí sim, de uma forma mais unitária, ir saindo e conseguindo manter uma certa ordem. Do lado de fora, pelo menos pelo barulho, pela movimentação, acredito eu que os torcedores já deixaram aqui a parte de frente, né, do estádio Brinco de Ouro da Frente está um pouco mais calmo, viu, Pio? E a gente fica monitorando essa situação, né, para saber se
os profissionais, jogadores, as pessoas que trabalham aqui no estádio Brinco de Ouro vão conseguir realmente deixar o brinco já nos próximos minutos. Lembrando e confirmando para o ouvinte da CBN que daqui a pouquinho o presidente Ricardo Moisés vai ou conceder uma entrevista coletiva ou dar uma declaração aí pro torcedor. Daqui a pouquinho tem mais análises do Gabi Castro e também a presença do presidente do Guarani e do técnico Marcelo Chamusca. Rápido intervalo, a gente volta já. Futebol do CBN Campinas, aqui tem jogo. Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Operário. Olá, sou Rosângela Moura, advogada. Eu acompanhei de perto meu marido na Lava Jato e digo, a corrupção tira dinheiro de quem mais precisa. Imagina, por exemplo, o drama de mães com filhos portadores de doenças raras que não têm acesso aos medicamentos. O Brasil precisa de mais mulheres na política. Onde tem mulher, tem mais atenção às causas sociais e menos corrupção. União Brasil quer você cuidando dos brasileiros, de todos, sem exceção. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Guarani e Operário. Apresentação: Rafael Pio. De volta com o Central da Bola, aqui direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, cumprimentando todos os nossos amigos da Federação Paulista que fazem um trabalho sensacional e que morrem de medo de depois sair e tomar bomba. Os USA principalmente. Mas o Léo Tonin tá com o canal aberto direto lá da sala de imprensa. Daqui a pouquinho, assim que o presidente Marcelo, o Ricardo Moisés chegar, ele vai nos chamar e nós vamos ouvir o presidente do Guarani. Gabi Castro, você disse por muitas vezes, Carlão de Freitas disse por muitas vezes, nossos comentaristas, de que o Guarani, ele tinha time para brigar na parte de cima da tabela, ou para ficar ali da metade para cima, vai. Não se imaginava o Guarani, pelo Campeonato Paulista, pela formação, pela pouca mudança do time, já existia uma base e tudo mais, de que o Guarani fosse brigar ali do 10º para cima. Se iria chegar ou ficar na metade, não se sabia, mas muita gente apostava nisso. Não é o que se vê. E em muitas rodadas o Guarani perdeu, ficou lá na lanterna, na zona do rebaixamento, mas o discurso era sempre aquele: o time do Guarani não é para isso e o time do Guarani tem tudo para conseguir sair dessa situação. Te pergunto, agora, ainda é isso? Ou, com esse time, o Guarani só vai brigar para não cair no momento que a gente ouve a explosão de uma bomba aqui próximo à sala de imprensa do Brinco de Ouro, Gabi? Hoje está muito distante, né, Rafael Pio? Se você me pergunta se o Guarani tem time com este atual elenco para poder brigar na parte de cima, não tem como responder qualquer coisa contrária do que não. Hoje não tem. Eu acho que antes do início da competição, pelo que o Guarani tinha demonstrado no Campeonato Paulista, chegando às quartas de final, por ter quase conquistado um acesso no ano passado,
a tendência era que o Campeonato Brasileiro da Série B fosse da parte intermediária para cima, porque você tinha um elenco que vinha de boas atuações diante de grandes equipes. Então, quando eu fosse enfrentar um São Paulo, como o Guarani venceu aqui no Brinco, como encarou de igual para igual o Santos, como encarou de igual para igual o Corinthians em Itaquera, levando para os pênaltis, da forma que venceu o derby contra a Ponte Preta por 3-0, não tinha uma outra maneira de entrar no Campeonato Brasileiro da Série B falando que o Guarani brigaria contra o rebaixamento. Não. Só que dentro de campo o panorama foi completamente diferente. Era uma equipe que oscilava demais com o técnico Daniel Paulista, que começava muito bem, que vencia as suas partidas e aí tomava um gol e aí a equipe sentia, baixava e muitas vezes ou era derrotado ou ficava no empate. A diretoria optou pela saída do técnico Daniel Paulista, não aguentou aquela oscilação, achou que a equipe tinha chegado no seu limite. Sai o Daniel Paulista, vem o Bernur, e aí o patamar da equipe desce mais um pouco. Não consegue as boas atuações que vinham apresentando. Ficaram naquela de vamos tentar como interino até onde der, por conta do passado que deu certo com o Thiago Carpini, por exemplo. Não deu certo, não conseguiu uma vitória. E o campeonato vai acontecendo. Quando eu falo que não tá acontecendo, as partidas vão acontecendo. 6ª, 7ª, 8ª, 9ª rodada. Aí você contrata o técnico Marcelo Chamusca, que tem um histórico de 2016 com acesso, que vem de atuações contestáveis. Os últimos trabalhos do Chamusca não foi tão bem no Botafogo, no Fortaleza ficou muito pouco. Mas tem esse histórico no Guarani, vem para fazer esse resgate. E aí em 3 partidas você não consegue nenhuma vitória. Então eu acho que a situação do Guarani é muito complicada, Pio. Eu acho que o lado mental, assim, é claro que dentro de campo, quando a gente fala de bola, quando a gente fala de rendimento, de tática, de técnica, falta muito. Só que falta um pouco também do lado mental, um pouco de tranquilidade. A bola não tá entrando, não é por acaso, né? Tem um livro que a bola não entra não por acaso. E você precisa entender por que essa bola não tá entrando. Por que o Guarani tem o 2º pior ataque do Campeonato Brasileiro da Série B. Então acho que esse lado mental hoje, ele tem sido fundamental para você explicar a lanterna do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. De fato, ele não tem time para estar na lanterna e nem na zona de rebaixamento. Mas ele está, e está porque não tá jogando bem. Então é preciso aliar a técnica, a tática com esse lado mental. E hoje esses 3 pontos estão bem abaixo. Bom, quero aproveitar até fazer um questionamento pro Léo Tonin. A saída do Giovani do gramado, dizendo que precisa isentar a diretoria, isentar comissão técnica, ou comissões técnicas, né? As últimas que passaram por esse. E o Gabi acabou de dizer, Daniel Paulista, Benhur, Marcelo Chamusca. Mostra um pouco, Léo, talvez de que é difícil a gente usar esse termo, mas vou usar. É o termo rachado, né? Dá essa impressão que às vezes esse elenco possa estar rachado, possa existir um grupinho aqui, outro grupinho ali, e isso dentro de campo faz com que o time não dê liga. Você sente em algum momento esse tipo de situação, ou é mais uma questão de não conseguir encaixar o jogo, hein, Léo? Eu vejo como uma questão de não encaixar mesmo, viu, Pio? Até porque dá pra ver que os jogadores se dedicam, né? Não sei se é uma parte mais tática, se falta mudar um esquema tático, se os jogadores já têm algum viés já do antigo trabalho, mas dá a impressão que é um grupo unido. Porém, assim, como a bola não entra, o passe acaba não sendo completo, eu acho que começa a ter aquele tipo de pressão natural dos próprios atletas. Eu, pelo menos, observo dessa forma. Eu acho que não faltou empenho, não falta empenho dos jogadores, mas é aquele negócio, quando a bola não entra, dá tudo errado. Aí é um toque pra trás, quase um gol contra, é um lance que o zagueiro não consegue atirar, é uma bola pela linha de fundo. Eu vejo um time até então unido. Claro que para algumas peças, principalmente em peças de reposição, quando o técnico olha para o banco de reservas, dá a impressão para mim de fora, você não tem muito como mudar. Aí eu não sei se vale a pena sempre manter os 11 atletas, os 2 tempos, e tentar algum jogador talvez assim se machucar para um outro jogo, algo nesse sentido, porque dá a impressão que o elenco do Guarani é muito limitado, até em situações para você propor algo diferente, mas eu não vejo um grupo rachado não. Até a saída pareceram ser bem unidos, no entanto foi o próprio capitão que dá a impressão que deu a ordem para o Lucão, pode sair que eu que falo, pelo menos foi a visão que eu tive. Alguma novidade por aí, Léo? Presidente Ricardo Moisés ainda nada. Como está a movimentação aí na sala de imprensa? Daqui a pouquinho o Léo Tonin
vai trazer aí a informação se o Ricardo Moisés deve chegar em instantes, se o técnico Marcelo Chamusca vai ou não conceder a entrevista coletiva. Tá demorando, né, Léo? A gente tá observando que a conversa deve estar sendo longa, porque nada do presidente, né, Léo? Não, ainda não, mas colocaram aqui 2 cadeiras, né? O intuito é que venha o presidente, talvez no primeiro momento vai sim responder uma pergunta de cada jornalista e também o próprio técnico Marcelo Chamusca, né? Então a gente está aqui no aguardo pelo menos de 2 presenças, não sei ao certo se o superintendente de futebol, mas o certo é que o presidente e o técnico possivelmente, pelo menos o presidente, é certeza que falha. O Chamusca a gente ainda tá nesse ponto de interrogação, viu, Pio? Estão alinhando os discursos, viu, Rafael Pio? Ô Gabi, era isso que eu ia te perguntar, porque é o seguinte, Léo Tonin traz a informação de que tem 2 cadeiras ali na mesa, onde geralmente só tem uma cadeira, que é a do técnico Marcelo Chamusca na entrevista coletiva. Essa segunda cadeira será do próprio treinador, que vai vir junto com o presidente Ricardo Moisés, ou Michel Alves também vai pedir para falar, até porque ele foi o principal alvo dos protestos do torcedor aqui do lado de fora, Gabi. Me corrija se eu estiver errado, mas o Michel Alves deu uma entrevista coletiva nas últimas 2 semanas. Então acho pouco provável que ele dê hoje. Acho que é mais o presidente, o Ricardo Moisés, e o treinador para explicar dentro de campo por que a equipe perdeu de 3-0. Então, assim, é o maior culpado o Marcelo Chamusca? Óbvio que não. Tem uma parcela? Tem, claro que tem. Ele tem treinado a equipe. Mas o tempo é curto. O tempo é curto, claro que é. Mas ele sabe da responsabilidade. Ele recebe o salário dele para poder mudar este panorama. Ele não tem conseguido. Não é o maior culpado. Mas como comandante dessa equipe, como treinador, ele precisa conduzir, ele precisa mostrar o caminho. E o caminho que está desenvolvendo a equipe do Guarani até agora é muito ruim. Então ele tem uma parcela, pode ser pequena, a gente pode medir essa parcela do treinador que chegou há pouco tempo, mas o Marcelo Chamusca precisa responder, porque que a equipe dele perde em casa por 3-0. É só o lado emocional? Então ele que vem e fale, olha, só o lado emocional, eu acho que o lado técnico, tático tá ok. Ou não, eu faço meia culpa, eu acho que eu escalei a equipe de uma maneira hoje que não deveria diante de uma equipe organizada do Operário, desfalquei o meu meio campo. A gente quer explicações do treinador do Guarani, por que o Operário construiu essa vitória por 3-0. É um reflexo do que está acontecendo no clube, então venha e diga. Ricardo Moisés também, venha e diga. O que significa esse 3-0? É só a parte técnica e tática? Fora tá tudo certo, o salário tá em dia, tá ok? Então venha e dá esse tipo de declaração. Acho que a torcida ela precisa de resposta dos 2 lados, tanto da parte da diretoria quanto da parte do time dentro de campo. O clube é um só, mas tem várias divisões e a gente quer saber como é que tá cada um desses lados. Por isso que eu gostaria de uma entrevista coletiva do técnico Marcelo Chamusca dizendo dentro de campo o que acontece e do Ricardo Moisés do lado de fora. Léo Tonin, foi apenas uma mudança promovida pelo Marcelo Chamusca no jogo de hoje em relação à partida contra o Vila, né, Léo? Daqui a pouquinho o Léo Tonin volta e a gente fica atento, né? A chegada lá do presidente à sala de imprensa, mas até fazia esse questionamento, viu, Gabi? Porque tá na escuta, Léo Tonin? Ainda não. Até fazia esse questionamento porque você falou sobre... E o presidente? O presidente tá chegando por aí? Exatamente, o presidente, o técnico Marcelo Chamusca também vai começar a entrevista coletiva, a gente daqui a pouquinho já pega o link, né, do assessor de imprensa aqui, o Carlão, e a gente já vai começar a pegar um pouco da opinião, né, tanto do presidente quanto do técnico aqui, depois dessa derrota para o Guarani por 3-0. Legal, quando o Elton Grimaldi já tiver o áudio, então, tanto do presidente Ricardo Moisés quanto do técnico Marcelo Chamusca, ele já põe no ar, porque depois quero saber do Gabriel Castro sobre essa questão, né? Porque o Marcelo mexeu pouco no time nos 2 últimos jogos, né? Do jogo contra o Vila, o empate aqui no Brinco. Para o jogo de hoje foi apenas uma mudança, a entrada do Índio no lugar do Madison ali no meio campo. Agora ele vai ter que mudar contra o Novo Horizontino porque o Diogo Matheus foi expulso. E o Diogo Matheus sendo expulso vai ter que mudar ali a lateral direita. Já está começando a falar por aí, Léo? Boa noite a todos. Nós vamos iniciar hoje a entrevista coletiva também com o presidente Ricardo Moisés. Antes das perguntas, o presidente vai falar. Boa noite a todos.
Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas à nação bugrina pela situação que a gente está vivendo. É uma situação inaceitável e não vai faltar esforço nem da diretoria, nem do departamento de futebol, nem dos jogadores para a gente tirar o Guarani dessa situação. Então, em primeiro lugar, desculpa à nação bugrina, é inaceitável isso e a gente vai reverter essa situação. Em segundo lugar, falar para todos, quando eu assumi, o Guarani também estava na zona do rebaixamento, a gente tinha ali inúmeras dificuldades, inclusive dificuldades financeiras, e é nesses momentos de adversidade, nesses momentos de dificuldade, onde eu sou mais forte, onde eu tiro forças e para reverter essa situação. Então, nação bugrina, pode confiar, tem gente séria aqui trabalhando e a gente vai mudar essa rota que a gente está e resgatar aí as vitórias que tanto a torcida do Guarani merece. Me coloco à disposição para todo esclarecimento e junto com o professor Chamusca aí também responder a pergunta de todos. Presidente, as rodadas vão passando, né? O Guarani vai se afundando cada vez mais na zona do rebaixamento e um dos mais criticados é o Michel Alves. Como que está a situação do Michel? Ele permanece no cargo, tem o respaldo da diretoria? Neste momento também a comissão técnica tem o respaldo do CA? Sim, tanto o Michel Alves quanto a comissão técnica tem sim o respaldo do Guarani. O Michel já está há mais tempo aqui no clube, mas o Chamusca chegou agora, se eu não me engano é o terceiro jogo dele. A gente tem que ter sim uma sequência, tem que ter tranquilidade, que as coisas vão acontecer e a gente vai sair dessa situação. Presidente, o Giovani ele deu uma declaração na saída isentando não só a comissão técnica de agora, passada, como também a diretoria. Como partilhar esse momento do Guarani? Último colocado, uma vitória na competição, como ir junto, buscando uma vitória? Tem muitas rodadas ainda, como ser parceiro nesse momento difícil do Guarani? Assim, agora não é o momento de achar culpados ou apontar os erros, né? É momento de união do grupo. Vocês não sabem, mas ontem à noite a gente estava reunido aqui, tanto o Conselho Gestor, o CA, quanto o Departamento de Futebol e os jogadores. A gente teve uma conversa ontem, fizemos um trabalho também. Então, assim, é um momento de união e o responsável por toda essa situação sou sempre eu, que sou o presidente, estou à frente disso. E é a gente ter tranquilidade, cabeça no lugar, se unir mais, se tiver que trabalhar dobrado, trabalha mais e a gente vai sair dessa situação. Boa noite, presidente. Victor Freitas, Bugricast. O senhor disse em diversas ocasiões com convicção que esse time brigaria pelo acesso. Hoje o time é lanterna com apenas 9 pontos. O senhor ainda acha que o Guarani vai subir? E por que o senhor disse que essa equipe brigaria pelo acesso e agora a equipe está aí na lanterna do campeonato? Vamos lá. Quando a gente começa a montar essa equipe, no começo do ano, a gente vai para a pré-temporada. E ali a própria comissão, à época, já tinha apontado para a gente que a gente tinha mudado de patamar, que a gente tinha mais opções, o elenco estava mais completo. A gente passou a acompanhar os treinamentos e demonstrava que a gente teria um time mais competitivo do que o ano passado. Infelizmente, a gente começa muito mal o Campeonato Brasileiro, as coisas não estão acontecendo conforme o planejado, mas eu confio muito nesse elenco. Sei que a nossa briga não é hoje pelo acesso, e sim por sair primeiro da zona do rebaixamento, e é isso que a gente vai fazer num primeiro momento. Presidente, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Eu quero saber o trabalho da diretoria em relação a reforços, até porque o Guarani está neste momento na zona do rebaixamento da Série B. O Guarani não medirá esforços, tá? A gente está muito seguro financeiramente. A gente já vem nos últimos meses pagando todo o staff do Guarani, todos os jogadores e funcionários na primeira semana do mês. Então a gente vem muito seguro financeiro e a gente tem sim condições de reforçar o que for necessário para o Guarani sair dessa situação. Se tiver que contratar 1 ou 10, se tiver que fazer trocas, a gente não mede esforço e vai fazer o que tiver que fazer para superar essa situação. Albert Cavalcante, Canais do Interior. O presidente, a montagem do elenco, você pode afirmar, ou até mesmo comentar, houve um erro nessa montagem do elenco, pensando em até mesmo no Campeonato Brasileiro, que é tão longo, com algumas peças, alguns jogadores um pouco mais experientes, e não estão demonstrando para que veio? Se você analisar
pelos resultados e pela situação da tabela, com certeza você vai falar que o time tem alguns erros na montagem do elenco. Olha que você analisa individualmente os atletas, eu não vejo isso. E questão de ajuste só, a gente vai reverter, afirmo novamente, essa situação. Boa noite, presidente. O senhor disse que o Guarani não vai medir esforços aí, né, para sair dessa situação. O senhor está disposto a fazer o quê? E o próprio Chamusca falou aí na entrevista passada, né, vai ter que ser com esse elenco aí até o dia 18, tem a questão da janela. O senhor já tem alguma outra opção, né, para de repente trazer jogador agora de imediato? Ou que tipo de esforço o Guarani vai fazer, além de contratar jogadores? O que é possível fazer, né, para reverter esse cenário? A gente vai fazer o que for preciso, sem limites, desde contratação de jogadores até, se precisar, concentrações duplas, reuniões diárias com os atletas, debater com o CA, debater com o departamento de futebol e encontrar o caminho certo do Guarani. Boa noite, presidente. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Queria saber qual setor vai ser prioridade nessa janela do meio do ano, se tem um setor, é claro, de prioridade. Na verdade, não tem um setor de prioridade. Onde for preciso, a gente vai atuar, independente do número de atletas, que se a gente verificar que é necessário trazer, se tiver que trazer, a gente vai trazer no momento da janela. Presidente, boa noite. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM. O torcedor bugrino saiu muito insatisfeito aqui. Você sente a dor dele? O que você vê das manifestações do torcedor do Guarani na saída de campo depois dessa derrota dessa noite? Eles estão cobertos de razão. É inaceitável a situação que o Guarani está. O Guarani não tem uma estrutura para estar na lanterna da Série B. Era para a gente estar brigando na parte de cima. Eu também estou muito revoltado com a situação. E assim, não tem ninguém que defenda mais o Guarani do que eu, que abri mão da minha vida para passar aqui 12 horas por dia trabalhando para mudar a história do Guarani. Então sofro junto, fui torcedor de arquibancada e afirmo, já saímos, já superamos isso uma vez e vamos superar de novo. Chamusca, Washington Mello, Rádio Central. Não poderia ser diferente, né? Você é totalmente abatido em função do resultado. Agora, nesses 3 jogos, o que deu para você extrair do elenco, o que dá para ter de perspectiva na sequência do campeonato, porque são 3 jogos sob o seu comando, apenas 1 ponto conquistado. O que fazer diferente daqui para frente para que o Guarani volte a vencer, Chamusca? Boa noite, Washington. Não é que eu esteja, na verdade, eu estou muito chateado como todos, e o torcedor tem toda a razão. Qualquer reclamação que o torcedor fizer nesse momento, ele está coberto de razão, pelo resultado, pelo que aconteceu no jogo hoje. E eu tenho procurado, foi a minha primeira derrota aqui no Brinco, comandando o Guarani. Isso também, em algum momento, a gente iria perder, ninguém fica invicto a vida toda. Mas a forma como a vitória foi construída, isso realmente nos deixa muito chateado, preocupado com o momento do clube. Agora, eu fui contratado pelo presidente, pela diretoria, para vir aqui ajudar o Guarani nesse momento a sair dessa situação, que, na verdade, quando eu cheguei, o Guarani já se encontrava nessa situação. E acredito muito um treinador que tenha sempre assumido clubes em situações ideais, muito pelo contrário, já assumi em situações bem difíceis, como é a situação do Guarani hoje. Então, eu estou preparado para, junto com a diretoria, sem medir esforços, tentar trabalhar para que a gente possa ter melhores resultados e sair dessa situação difícil que era extremamente constrangedora e está incomodando todos nós. Professor, o Guarani, ele tem o mesmo elenco que chegou na semifinal contra o Corinthians, fez uma boa partida, estreou bem no primeiro tempo contra o Sport, fez um primeiro tempo razoável diante do Grêmio. Como trabalhar isso? Os jogadores estão talvez um pouco enviesados de um esquema tático, tem como fazer algum tipo de mudança, ou é mais uma confiança, dá mesmo um respaldo para o elenco do Guarani? Não, eu acho que está muito mais relacionado a algumas questões emocionais do que parte tática do jogo. Eu sei que falar sobre isso agora não tem o mínimo fundamento, mas se você pegar os números do jogo, o resultado foi totalmente enganoso para o que aconteceu durante o jogo, né? Foram 21 finalizações contra 10, 16 só no segundo tempo, a gente jogando 35 minutos com o jogador a menos, 12 finalizações de dentro da área, 7 escanteios contra 1.
Então, esses números agora não têm fundamento nenhum, mas é uma realidade. Então, você me perguntou de tática, a gente vai analisar e a gente já está treinando, eu até respondi isso antes do jogo, já treinamos uma alternância de sistema para ser utilizado durante o jogo, que acabou pela expulsão, o jogo ficou atípico, eu acabei não utilizando, mas eu penso sim em mudar e a gente vai trabalhar durante esse processo a gente ter mais possibilidades e poder ter uma alternância para determinados jogos de acordo com o adversário. Chamusca, boa noite. Boa noite. O Marcelo Chamusca, treinador do Guarani, concedendo a entrevista coletiva, também o presidente Ricardo Moisés. Acho que a gente está com uma janela aberta aí da coletiva, pedir para o Elton se ele puder tirar, total, deve ter uma janela aberta aí e o torcedor ainda está ouvindo a entrevista coletiva. Então, se a gente puder tirar, por favor, pedir ao nosso departamento técnico, Elton Grimaldi, deve ter janela aberta do YouTube e a gente está ouvindo de fundo ainda o técnico Marcelo Chamusca. Bom, com certeza a gente está com uma janela aberta ainda. O técnico Marcelo Chamusca ainda está saindo no ar. Pedir por favor ao Elton Grimaldi se ele puder tirar, né, essa janela que com certeza está aberta ainda no YouTube oficial do Guarani. De qualquer forma, vamos para o rápido intervalo? Na volta, o Gabi Castro vai analisar aí essa entrevista coletiva e também a gente vem com o destaque final do Léo Tonin. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Operário. Tudo que é bom, a gente quer em dobro. Estudar 4 horas por dia é bom. Estudar 8 é ainda melhor. 2 refeições diárias é bom. 4 nem se fala. A escola de tempo integral é isso. Futuro em dobro. Olá, aqui é o deputado federal Aboane. Em 3 anos, São Paulo passou a ter 10 vezes mais alunos em tempo integral. União Brasil aposta na política de educação do governo do estado. Se é bom para São Paulo, é bom para a União Brasil. – 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes.
Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Central da Bola. Guarani e Operário. Apresentação: Rafael Pio. 10 da noite, mais 46 minutinhos. Eu vou falar uma coisa pra você, viu, Léo Toninho? O Fantasma fez estrago aqui hoje. Não só o Operário, 3-0 diante do Guarani, mas é retorno voltando, é coisa entrando na transmissão. Que noite, hein, Léo Toninho? Vou falar uma coisa pra você, hein? É um momento pra esquecer, né, Pio? Eu falei que de bonito só tinha um gramado e o gramado tá lindo, mas o futebol apresentado não tá legal. O próprio presidente e o técnico Marcelo Chamusca falaram, né? Estão mostrando forças, que até a gente acha que não tem muito também o que fazer. Se não acreditar que dá para reverter, estamos na 11ª rodada, tem que colocar um riscão no chão, o que passou, daqui para frente é outro campeonato, começou do zero, tem que correr atrás do prejuízo, daqui a pouquinho o Guarani não vai depender só dele, e o Guarani agora encara o Novo Horizontino fora de casa, né, Pio? O Novo Horizontino esse que vem aí de alguns bons resultados, até foi rebaixado na Série A2, mas fica na parte de cima da tabela, um Guarani sem Diogo Matheus, que recebeu o cartão vermelho, mas conta aí com o retorno do Matson, um volante que não jogou hoje, porque havia recebido o 3º cartão amarelo do mais, basicamente é o mesmo time Guarani tentando, se não ganha em casa, pelo menos tentando surpreender, ser o fantasma de outra equipe, viu, Pio? Léo Toninho, valeu, Léo, até a próxima, e a gente espera que na próxima seja para trazer a reabilitação do Guarani dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, porque realmente a situação muito complicada. Boa noite, bom descanso, Léo. Valeu, Pio, um grande abraço e até a próxima. Valeu, esse Léo Toninho que trouxe as reportagens do jogo, a vitória do Operário 3-0 diante do Bugre essa noite aqui no Brinco de Ouro. Antes de pedir o comentário do Gabi Castro, só trazer algumas informações e até agradecendo, né, ao nosso amigo Mário Quintino, porque, e também ao Flávio Paradella, algumas informações chegaram pra gente. A primeira delas, até trazida pelo Flávio Paradella, de que houve um confronto antes da partida entre torcedores de Ponte Preta e de Guarani. Tem um policial ferido, 2 cavalos, infelizmente, da cavalaria da Polícia Militar também feridos, enfim, num confronto entre torcedores. E o Mário Quintino trouxe aqui pra gente e nos enviou uma mensagem dizendo, inclusive, que nessa confusão 5 torcedores teriam sido presos. Então, realmente é algo que já começou. Foi uma noite, eu quero ouvir isso dentro do comentário do jogo do Gabi Castro. Foi uma noite para se esquecer, dentro, fora de campo, confusão antes, confusão durante, dentro de campo, e a confusão também, um pouco de confusão depois da partida. 3-0 Guarani, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, que agora o Gabi Castro vai analisar dentro do... O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Bom, Gabi, sem dúvida nenhuma, eu acho que uma coisa acaba puxando a outra, né? Então, se a gente tem um time dentro de campo que não corresponde, os próprios jogadores ficam com os nervos à flor da pele, e aí a confusão dentro de campo acaba acontecendo, como em alguns momentos teve bate-boca entre jogadores do Guarani e também bate-boca com o adversário, no caso ali do Rodrigo Andrade em um certo momento também. Fora de campo, já antes da partida, ânimos exaltados, teve essas prisões, policial ferido, cavalos feridos. Depois do jogo, felizmente, não teve aí um registro de uma confusão ou de algo maior, mas acho que é um cenário que exemplifica muito a situação que o Guarani está nesse momento, lanterna da competição, e se não mudar muito rapidamente, o futuro não é dos mais promissores, né, Gabi? Sem sombra de dúvidas, Pio, a mudança ela precisa acontecer, e o Cabelo ele foi muito feliz quando viu essa discussão dentro do gramado entre o Giovanni Augusto e o Bruno José. E eu coloco mais na conta, Pio, um reflexo da própria insatisfação de um Giovanni Augusto que não vinha fazendo uma boa partida, isso no primeiro tempo, e também o Bruno José que ficou muito apagado, né? O Guarani atacando muito pelo lado direito aqui com o Diogo Matheus e com o Iago, e a bola não conseguia chegar em condições para o Bruno José do lado esquerdo. Sobre a entrevista coletiva do Ricardo Moisés, uma entrevista protocolar, defendeu o Michel Alves, falou do respaldo ao treinador, algumas frases de impacto, né?
que vai reverter, que não vai medir esforços para poder contratar, isso vai de 1 a 10, só que não falou de prioridade, nem de quantos jogadores, nem de posição, se vai mais para o setor de ataque, de meio campo. Então, por enquanto, ficou nas declarações. A gente quer ver as ações, mas uma coletiva protocolar. Eu acho que o mérito é ter vindo para essa entrevista coletiva e fez a justificativa, e aí o torcedor do Guarani faz a sua análise se era isso que ele queria ouvir ou não. E do Chamusca, ele diz: tô chateado, tô preocupado, eu vim para ajudar, eu também não vou medir esforços. Só que me preocupa quando ele diz que é um resultado enganoso, e não foi um resultado enganoso. O Operário ele foi melhor que o Guarani. Porque se você se apega apenas às estatísticas, eu tive mais posse de bola, eu tive mais finalização, então quer dizer que eu controlei o jogo, nada disso. Nada disso. Tem time que controla jogo sem a bola, ele dá a bola pro adversário e fala: eu não quero a bola, pode ficar com ela. E em determinado momento foi o que o Operário fez. Quando o Operário fez 1 a 0 e tinha um homem a mais, ele deu essa posse de bola pro Guarani. Ele não queria ficar com a posse de bola, ele queria só explorar o contra-ataque. E aí, quando o técnico Claudinei Oliveira fez as alterações, demorou 1 minuto para poder fazer o segundo gol. Então, na verdade, quem estava com controle era o Operário. E aí, quando ele cita que o Guarani teve 21 finalizações, tá bom, é verdade. Sabe quantas foram no gol do Vanderlei? 5. De 21, 5. Então, esse número ele não é exaltado, esse de 21 finalizações, porque 5 foram no gol. Então, você tem um problema de efetividade, você tem um problema no ataque do Guarani. Então, acho que o técnico Marcelo Chamusca, até para poder justificar algumas alterações, ele precisa ser mais convincente. Quem estava aqui no estádio não vaiou a equipe porque achou que o Guarani fez um resultado enganoso. A torcida não gritou olé achando que o resultado estava enganoso. O resultado não foi enganoso, Chamusca. O resultado foi justo. O Operário fez 3 a 0 com uma autoridade. É verdade, com requintes de crueldade, porque teve um pênalti perdido, porque teve uma expulsão quando a partida já estava 1 a 0. Então tem alguns pontos que podem ser citados que explicam este placar um pouco mais elástico de 3 a 0. Mas uma equipe muito bem organizada do Operário e construiu essa vitória de uma maneira muito inteligente. Tem uma equipe muito mais acertada que a equipe do Guarani. A equipe do Guarani está muito mais desorganizada. Então acho que é um trabalho árduo que o técnico Marcelo Chamusca tem pela frente para poder encontrar uma formação que consiga a vitória. A gente nem está cobrando boas atuações. A gente está cobrando primeiro a vitória. Hoje aqui era para ganhar de 1 a 0 jogando feio. Depois a gente vai analisar a atuação. Mas a atuação ela não está satisfatória. O Guarani faz aquela pressão em 15 minutos, não consegue abrir o marcador e parece que ele abdica da partida. Sabe uma criança mimada? Faz de tudo, 15 minutos, aí não consegue falar, então chega. Ele larga a mão da partida, ele fala, eu não consegui fazer o gol nesses 15 minutos, então eu não vou conseguir fazer mais. E aí então entra esse lado do psicológico, do mental, que o Guarani não faz este gol e ele cai na partida. Ele oscila muito, Pio, e os ouvintes que estão nos acompanhando. Então ele faz bons 15 minutos e depois acaba. Você não vê mais o Guarani. Ele fez uma finalização aos 22 minutos e depois ele só foi voltar a finalizar aos 40 minutos. Ele ficou 20 minutos da partida sem incomodar o goleiro Vanderlei. Então isso é um problema que o Marcelo Chamusca precisa corrigir. Ele que é o treinador agora. Acabar com essas oscilações. O Guarani precisa ser um time coeso, com a sua coerência, com a sua forma de jogar, mas os 45 minutos do primeiro tempo e os 45 minutos do segundo tempo, ele se afoba, ele toma pela ansiedade e aí ele não consegue trocar passes. É aquele jogo vertical, ele estica a bola e aí essa bola é um lançamento errado, é um passe errado, vai para a linha de fundo, então precisa ter essa tranquilidade durante a partida, coisa que a gente não viu hoje. O Guarani teve muito problema, não conseguia trocar passe. E aí chegava pro Iago, a torcida começou a pegar no pé do atacante que não consegue marcar gol, era um toquinho pro Diogo Matheus e a bola queimando no pé. E aí o Diogo Matheus ficava sem ter que tocar, porque daí tinha 2, 3 jogadores do Operário, o Iago não ia pra cima, o Giovanni Augusto tava na área porque ele queria ser o meio atacante, então ele ficava do lado do Lucão do Break e ninguém conseguia armar as jogadas. Então acho que tem um problema também de armação a equipe e isso vai ter que ser corrigido pelo treinador
com a rodada acontecendo em um curto espaço de tempo. Então hoje a semana já iniciou na segunda-feira e no domingo já tem um Começamos novo jogo. bem a semana. Começamos bem a semana, né? Com uma derrota de 3-0. Amanhã, aquela reapresentação para os atletas que atuaram. A partir de quarta-feira, ele disse na entrevista coletiva que ele deve mexer na formação, que é uma cobrança antiga da torcida, né? Uma mudança desta formação. Então o Guarani sabe jogar de um jeito e daí, se estiver perdendo, ele vai continuar dessa maneira? Então ele disse aqui que pensa em mudar taticamente, ter mais possibilidades durante a partida e isso é acertado. Gabi, só para terminar rapidamente, que já está estourando o horário, a gente só torce para que não seja uma semana trágica, né? Porque é uma semana de 4 jogos dos times de Campinas. Começou por hoje, amanhã tem Ponte, no sábado tem Guarani, no sábado tem Ponte, no domingo tem Guarani. Que a gente termine essa semana melhor do que a gente começou, né? Sem sombra de dúvidas, né? A Ponte na vice-lanterna, as duas equipes, né? Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte tem um duelo paulista. Como o Guarani vai ter domingo contra o Novo Horizontino, a Ponte vai enfrentar a equipe do Ituano, que começou muito bem, mas que caiu na competição. Então tem uma oportunidade aí de conseguir a primeira vitória fora de casa. Gabi Castro, até a próxima, Gabi. Um grande abraço, Rafael Pio, Carlos Cabela, Léo Tonin e toda a nossa equipe, com o Elton Grimaldi, com a nossa equipe da técnica aqui diretamente do estádio Brinco de Ouro. Esse Gabi Castro e o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. É isso que acontece todos os anos. O governo federal suga a maior parte dos impostos de São Paulo. Ano passado foram 750 bilhões. Sabe quanto voltou? Só 47 bilhões. 16 vezes menos. Olá, aqui é o deputado federal Geninho Zuliani. União Brasil apoia o novo governador Rodrigo Garcia na luta para que boa parte dos recursos de São Paulo fique aqui. O que é de São Paulo tem que ficar em São Paulo. Isso é bom para os paulistas, é bom para a União Brasil. Central da Bola. Guarani e Operário. Apresentação: Rafael Pio. Fechando os trabalhos direto aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa, agradecendo a Elton Grimaldi nos comandos técnicos e também no YouTube da CBN Campinas, Naldo Araújo na técnica de externa, trazendo esse sonsaço maravilhoso da CBN Campinas, com Carlos Cabela, Gabi Castro, eu aqui na ancoragem e agradecendo a todos vocês, a Léo Tonin também nas reportagens por mais uma transmissão. A gente volta amanhã a falar de esportes, às 11h30 da manhã no CBN Esportes, primeira edição, e depois às 8 da noite com Ituano e Ponte Preta. Até lá. Obrigado. Tchau. Oferecimento Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Operário. Olá, aqui quem fala é Sérgio Moro, juiz da Lava Jato e ex-ministro. Você defendeu o Brasil muitas vezes na Avenida Paulista e eu defendi aplicando a lei. Agora, com a União Brasil e você, temos a missão de combater a corrupção na raiz, fazendo boa política. Vamos mostrar para São Paulo, aliás, para o nosso país, que dá sim para fazer a coisa certa sempre. Este compromisso precisa ser de todos, uma verdadeira união pelo Brasil. Vamos juntos? Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram